na minha cabeça, vai ser mais um documento pra eu dissolver a hora que eu resolver separar, porque pra mim não era algo eterno. Deu ruim? Bruna Guise, ela que é filha de um Deus maravilhoso, esposa do Dani, mãe do Gabi e uma entusiasta do marketing humanizado e de influência. Eu era uma mulher independentona, feministona, toda errada. E ele olhou no grão, na bulica do meu olho, seríssimo, e falou, eu vou. Se você não for... Você acabou de colocar medo em 90% dos assim donos espero, de empresa. porque se você não for uma mulher submissa... Às vezes a pessoa vem querendo ir pro high ticket, ela não tem condição, ela não tem posicionamento, ela não tem estrutura, ela não tem absolutamente nada ainda pra atender o high ticket, mas Só ela tem um quer sonho. começar pelo padrão FIFA. Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, meu amor? É verdade. Mas antes disso, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores, que é o que faz também esse podcast acontecer, né? Vamos lá, primeiro patrocinador nosso é a Village Ambientes. Lindíssima essa mesa, bonita essa mesa, Linda. né? Maravilhosa. Linda. A nossa convidada já dando a voz dela Isso, aqui. isso, Já. isso, mas ela não vai aparecer ainda, vocês vão ficar curiosos aí, apesar do nome dela tá aparecendo aqui, mas tudo É bem. verdade, é verdade. Mas essa mesa maravilhosa é lá da Village Ambientes. Então, se você procura por pessoas que são qualificadas para fazer seus móveis planejados aí da sua casa, Village Ambientes, assim, é um lugar de muita confiança para você contratar esse tipo de serviço. Procura Isso, o Gerson. Procura o Gerson lá, ele é um cara muito experiente e muito legal de se trabalhar. Dê trabalho lá pra ele. Vai lá, meu amor. Próximo. Próximo, nós também oferecemos o serviço de tráfego pago. Se você nunca ouviu falar sobre isso, são os anúncios online. Esses vídeos que aparecem o tempo inteiro nas redes sociais para você e faz você comprar as coisas. Exatamente. Então, se você é profissional liberal ou tem uma empresa e gostaria de aumentar a sua visibilidade na sua área de ação, nós oferecemos também esse serviço para você. Além do que, Finanças A2. O terceiro patrocinador desse vídeo é o Finanças A2. Se você tem um relacionamento, é casado e precisa resolver seus problemas financeiros, Finanças A2, um treinamento que vai ajudar você desde o início de montar seu planejamento financeiro, seu orçamento lá, até conseguir fazer seus primeiros investimentos. 60% dos casamentos acabam por causa de problemas financeiros no casamento. Gente, é muito alta essa taxa. Então, se você tem esses problemas aí, na verdade, a maioria dos brasileiros tem esse problema no casamento. Sim. E às vezes não sabe nem como resolver. Eu conversei uma vez com a colega, ela falou assim, como que eu abordo o meu marido, o meu colega, pra falar sobre isso? A gente não tem nem abertura pra falar sobre isso. E muitas vezes, uma das coisas que você lida desde o começo da sua adolescência ali, que é o dinheiro, na verdade, e depois as pessoas não sabem nem como conversar com o parceiro. Então, treinamento Finanças A2. E se você também quiser ser um patrocinador do Nosso Ponto Podcast, tem um link aqui embaixo para você entrar em contato com a gente. Patrocinadores encerrados, meu amor. Vamos apresentar ela? Para a parte importante. Agora vocês vão descobrir quem tá aqui com a gente. Nós estamos hoje com Bruna Guise, ela que é filha de um Deus maravilhoso, esposa do Dani, mãe do Gabi e uma entusiasta do marketing humanizado e de influência. Seja muito bem-vinda, Bruna gente. Guise. Eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Fiquei muito feliz pelo convite e espero que o papo seja uma delícia. Tenho certeza que a gente tem muita coisa pra agregar nessa galera aí, pra entender um pouco mais sobre o que é o marketing humanizado. E que legal, porque a gente já bateu um papo aqui antes, a gente já começou o papo, vai ser legal. Então fica até o final desse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. E a Bruna aqui. Bruna, isso aí. Antes de tudo, fazer uma pergunta pra você. Ah, não, eu já ia entrar no assunto, não, mas ainda a Isa... não. Segura aí, segura aí. Vai lá. Eu já tô empolgado aqui pra gente entrar no tema, mas a Isa vai começar. Vai lá, vamos lá. Antes da gente entrar de fato no tema proposto aqui, é muito importante entender quem é a Bruna Guise antes do que a Bruna Guise faz, né? Então, se você puder contar para nós um pouquinho da sua história, será um prazer te conhecer. Com certeza, gente. Eu vim do Paraná pra cá, muito nova, né? Sou filha de 2 pessoas fantásticas, Normela e Clélio. Tive uma infância maravilhosa. A minha mãe fez tudo o que ela pôde, dentro das possibilidades que ela tinha para criar os 3 filhos que eles tiveram, né? Perdi meu pai muito cedo. Com 14 anos eu perdi o meu pai e isso marcou a minha vida de uma maneira muito negativa. Caramba. Eles se separaram, eu era muito nova, e aí depois ele faleceu e acabou que eu cresci sem um amor paterno ali que era necessário, né? E eu não tinha noção da dimensão que essa falta me fazia. Cresci aquela revoltada sem causa, me perdi muito cedo na vida.
né? A minha mãe trabalhava muito para conseguir ser a mantenedora da casa, né? Então, acabou que eu fui indo, sabe? Empurrada pela onda da vida. E eu, com 25 anos, foi quando eu comecei a me entender como pessoa, porque foi quando eu conheci Cristo. Foi quando eu tive acesso à graça, né? Através da vida do meu esposo, que tá aqui. Eu conheci a minha sogra, que foi a pessoa que, em doses homeopáticas e com uma sabedoria que definitivamente veio do céu, começou a implantar Jesus na minha vida aos pouquinhos. Uau. Então, eu sempre falo que eu me converti, que a estrelinha da minha alma pertence ao Dani, porque foi através da vida dele que eu conheci a minha sogra, né? E eu considero de verdade que a minha caminhada, a Bruna passou a existir só aí. Porque até então, eu vivia só como uma pessoa que vagava aqui. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha princípios, eu não tinha valores, eu não tinha direcionamento, não era uma pessoa com sonhos, com planos. Ainda também não conhecia o marketing, que era com que eu trabalho, que é com que eu trabalho hoje. Então, realmente só vagava, sabe? Então, foi a partir daí que eu comecei a ser puxada para a terra, para ser aterrada de fato, entendeu? Ter raízes. Foi quando eu, pela primeira vez, quando eu me senti amada, foi quando eu conheci a Cristo, porque antes da gente ter acesso a esse amor, dificilmente a gente entende o que é amor de fato, né? Então, foi só a partir disso que eu consigo me entender. Eu falo que eu nasci, na realidade, com 25 anos, não foi lá atrás, né? No nascimento, de fato, porque foi quando as coisas começaram a fazer sentido e surtir efeito, né? Eu passei a ter uma existência com um propósito, né? Isso aí, na verdade, a gente vai até o fim dos tempos, né? Até o momento da gente subir pra glória, a gente vai construindo. Mas hoje eu já entendo que eu caminho debaixo de um propósito. Então, se eu puder falar quem é a Bruna, a primeira coisa é o que você já falou. Eu sou filha de um Deus maravilhoso. Definitivamente. Você falou sobre a sua sogra, que foi a pessoa que implantou isso. Mas você conheceu os... Como que conta a história. Eu já ia perguntar específico, mas conta a história. Conta a história pra gente. Ele tá aqui e tá vermelho aqui, gente. Da cor da camiseta se dele. vocês pudessem ver ele aqui, ele tá vermelho. Eu acho que ele tá preocupado. Tá nada. Não tá nada. Vamos saber tudo ele agora. Ele sabe que a mulher dele é muito expressiva, ele já veio preparado. Tá ótimo. Então conta essa história pra gente. Vamos lá. Eu conheci o Dani na pandemia. Nós tínhamos uma amiga em comum, a Jéssica, maravilhosa. Ela estava em Sinop, eu aqui e o Dani em Juiz de Fora. Gente. Uau. Que incrível. É porque Deus é maravilhoso, né, gente? Ele não precisa de probabilidade geográfica, nada. Ele só precisa de pessoa. pessoa. Uma prova viva disso. Exatamente. Então, a Jéssica conversava comigo, era minha amiga, conversava com o Dani, era amiga dele. E um dia ali, eu na minha casa, ele lá, fazendo curso de piloto, tava fazendo piloto comercial. Ela falou, cara, eu tenho um amigo que eu preciso apresentar pra vocês, porque o senso de humor era muito parecido, as conversas iam me encaixar, sabe? Eu tava no mundo e o Dani também, muito importante sabermos disso. Então, nós nos conhecemos assim, pelo WhatsApp, começamos a conversar, a gente começou a conversar em julho, no meio de julho, e conversa todos os dias, sem parar, foi fluindo aquilo, até que em outubro ele voltou embora. Finalizou em setembro. Pegando uma cola aqui. Ele que é bom com datas. Setembro, ele voltou embora. Em outubro, no final de outubro, nós nos conhecemos. A minha sogra é uma mulher de Deus, assim, eu falo que ela é canelinha de fogo. Ela é maravilhosa. Eu tenho um amor absurdo pela vida da minha sogra. Eu vejo esse povo falando mal de sogra. Eu falo, graças a Deus, dessas conversas eu não preciso participar. E ela era já uma mulher cristã. O Dani cresceu na igreja, tinha princípios, né, que definitivamente foi ela que forjou nele, mas o Daniel não era batizado, ele ainda não convivia nessa realidade de igreja, porém todas as sementinhas necessárias já tinham sido plantadas por ela no coração dele. Sim. E aí, o nosso começo de namoro não foi um namoro baseado nos princípios de Cristo, nada disso. A gente veio conforme estava no mundo, começamos a namorar, casamos nesse formato, só juntamos, né? Porque era o que, na minha cabeça... é normal, né? Sim. É do normal. E era o que, na minha cabeça, fazia sentido. Sim. Um pouco antes da gente casar, eu tive muitos problemas na minha vida. Muitos, que foi quando eu decidi sair da casa da minha mãe. E foi quando a minha sogra começou a vir com a sementinha de Cristo, né? Ela me ensinou sobre amor, ela me ensinou sobre perdão, que eu acredito que são as bases de qualquer cristão, né? Sim. E foi a primeira coisa que ela fez comigo. Me ensinou a perdoar, me ensinou a pedir perdão e me ensinou sobre o amor, né? E ela tem uma frase que ela me falou que marcou muito o meu coração. Ela falou, se você tem algum problema com maternidade ou paternidade, comece buscando a paternidade em Cristo, porque você não tem como resolver isso com o seu pai mais. E resolva as questões de maternidade com a sua mãe, tudo que precisa ser resolvido, porque sem ter isso resolvido na vida, dificilmente a gente vai
pro próximo passo como cristãos. Só que até ali ela não inseria nada dessa realidade de igreja, de conversão de fato, de acertar Ela foi Cristo. muito sábia. Ela foi muito sábia. Muito sábia, muito sábia, muito sábia. Em doses homeopáticas. E ele também, o Daniel, ele tem um discernimento muito grande, sabe? Porque eu era uma pessoa muito ferida. Ele entrou na minha vida na pior fase possível. Caramba. Entende? Eu era toda machucada e a minha mãe tava muito doente, tava com um câncer muito agressivo. Nossa. Então ele realmente entrou no momento em que eu tava muito vulnerável. Qualquer coisa que você faz pra uma pessoa que tá ferida e vulnerável, piora, né? Isso se torna exponencial. Então ele também veio colocando amor em doses homeopáticas. O Daniel é uma pessoa que sabe exortar muito bem. Então ele vinha, colocava uma sementinha de... Aqui você tá errada, é você quem precisa retroceder. A hora que ele via que eu ia pular na jugular dele, ele voltava, entendeu? E assim ele foi. Em todos os relacionamentos que hoje são os mais importantes da minha vida. Que é o com a minha família e o com Deus. Então ele e minha sogra fizeram uma dupla fantástica nesse sentido. Uau. As coisas foram indo. Eu saí da casa da minha mãe, nós decidimos casar, né? Isso lá em 2022. Isso lá em 2022, a gente decidiu casar em julho, que ia morar junto, tudo bonitinho, ainda não era convertida, nada. Ele também não tinha se convertido de fato ainda, só Sim. conhecia Cristo muito mais do que eu. E as coisas foram indo. Só que como todo casamento que é feito numa base errada, a gente tinha muito problema. Porque eu era uma mulher independentona, feministona, toda errada, toda bichada, sabe? E ele não. Ele sabia que ele precisava ceder ali pra eu conseguir ir puxando o meu freio de mão aqui e as coisas irem se encaixando. Em abril de 2023 foi quando eu tive, de fato, o encontro com Cristo. No dia anterior a gente saiu, eu bebia muito. A gente saiu, eu bebi muito. No domingo eu acordei com uma ressaca moral e física absurda. E ele tinha sido convidado por uma mulher com quem ele trabalhava, né, a Josi, maravilhosa, a conhecer a Batista da Vila. E aí ele olhou no grão, na bulica do meu olho. O Daniel dificilmente é uma pessoa que impõe algo. Tudo ele resolve na conversa. Mas nesse dia ele olhou pra mim, seríssimo, e falou: eu vou. Se você não for, beleza, mas eu estou indo. Eu falei: capaz que ele vai sozinho, né? Oh, Deixa eu vou não. deixar. nada. Não. Gente, eu lembro a roupa que eu tava. Eu lembro do lugar que a gente sentou na igreja. O amor que eu senti quando eu entrei naquele lugar, eu não consigo explicar pra vocês. Foi realmente uma coisa de Deus, assim, sabe? E ali no primeiro culto, eu já fui levada pra esse lugar e eu olhei pra ele e falei: eu não quero mais sair daqui. Uau. Eu fui trazida pra esta Não, é terra aqui, ó. pra estar aqui. Eu não quero mais sair dessa presença, eu não quero mais ocupar outro lugar, sabe? Só que todas as coisas que a gente vive nesse sentido, depois que a gente vem do mundo com um monte de construção errada, eu falo que a gente vem com um monte de entulho. E eu era uma absoluta improvável naquele momento, sabe? Eu precisei ir tirando, abrindo gavetinha por gavetinha, dando acesso ao Espírito Santo. E em julho eu fiz um propósito com Deus pela vida profissional do Dani. E falei pra ele, falei pra mim mesma que eu ficaria 4 meses sem 3 coisas que eu amava muito, que era a bebida alcoólica, que eu realmente consumia quase que diariamente, arroz branco, que é a minha comida preferida, bem alhudo, amo, e refrigerante. Falei: não vou consumir essas coisas. A gente ainda tava entendendo, né? Eu ainda não tinha Fez noção um do que jejum. era propósito e etc. Eu não sabia o que era. Eu fiz o que veio no meu coração. E Deus é tão perfeito, gente, tão impecável em tudo que ele faz, que eu tive a oportunidade de ir pro encontro com Deus da igreja. E o meu propósito acabou lá dentro. No segundo dia de encontro. E no dia que acabou o meu propósito, teve uma ministração lá que falava sobre vícios. Uau. E o Espírito Santo pegou lá no meu calcanhar, sabe? Porque ali, no outro dia, eu ia pra Já casa e eu tava tava livre. liberada. Na Posso minha... voltar à minha vida. E aí, assim, a ministração foi tão forte, eu vi a minha vida ali, sabe? Eu vi tudo, Uau. todos os problemas que eu tinha por causa dos meus hábitos, tudo que a bebida fazia na minha vida, tudo que isso causava no meu seio familiar, na família da onde eu vim e na família que eu tava construindo, entendeu? Sim. O fato de eu estar bebendo na frente do meu filho, é só socialmente. Eu entendo que tem pessoas que conseguem lidar com a bebida nesse formato, mas não era o meu caso, Sim. entendeu? Sim. E o Espírito Santo falou no meu coração claramente, foi uma das poucas vezes que eu ouvi de maneira audível, porque ele tem outras maneiras de se comunicar comigo, né? Sim. Mas nesse caso foi audível. Esse lugar não é pra você. Isso não é pra você. Pra esse lugar você não volta mais, e essa é a maior raiz de afastamento que a tua vida tem da graça do Senhor. E eu entendo e acredito muito que, independentemente das coisas que a gente faça, do que a gente viva, o Senhor continua nos amando, porque Ele é, e ponto final. O Sim. caráter de Deus não muda, apesar do nosso ser muito oscilante. Então, apesar de eu estar no lugar errado, Ele continuava me amando. E se eu voltasse pra lá, eu tenho certeza que Ele continuaria me amando. Mas eu Sim. queria?
Então, eu voltei pra casa entendendo que eu nunca mais consumiria absolutamente nada de álcool. E assim eu sigo. Isso tem mais de 1 ano. Na verdade, quase 2, né? Que isso aconteceu. E eu não voltei porque eu entendo que, no contexto geral, isso definitivamente me afastaria da graça. E quando eu voltei, a minha sogra teve uma conversa muito franca comigo e disse que um dos maiores objetos de oração dela sobre a minha vida era isso. Nossa. A canelinha de fogo. Ela falou, Bruna, eu via... A minha sogra é uma Já pessoa queremos super... ela aqui, né? ela é uma Né? bênção, gente. Já queremos Gente, ela a vida da aqui. minha sogra é um testemunho absurdo. Uau, Nossa, eu amo a olha vida aí, dela ó. demais, assim. E ela falou, assim, que ela via... E a minha sogra sempre me respeitou muito, o meu posicionamento, o meu espaço. Eu acredito que se eu fosse a mãe cristã e uma Bruna chegasse na vida do Gabriel, talvez eu teria um pequeno surto. Porque eu Sim. definitivamente não era a nora dos sonhos de ninguém naquele momento, sabe? Sim. Mas ela, com o olhar dos céus e com a sabedoria que ela tem, ela sempre me respeitou muito, todas as minhas fases, Sim. sempre me acolheu e muito amor. Então, quando eu abri isso pra ela, ela falou, minha filha, eu orava por você, porque eu via você bebendo na frente do Gabi, por mais que eu nunca tenha ficado bêbada no ambiente de família com ela sabia que era algo, uma brecha que tinha gigantesca dentro da minha casa, né? Sim. E falava, eu orei muito por isso, orei muito por isso. E aí as coisas foram passando, eu tive a oportunidade de ir também pro Renovo, que é um programa da Estância Paraíso, que pertence à Lagoinha, fica em Sabará, Minas Gerais. Fiquei 8 dias imersa, só na presença de Deus. Uau. Sem telefone, sem nada, num lugar que, geograficamente falando, Deus separou, mesmo porque aquilo é o céu na Terra, gente. Não tem explicação. Nossa. Recomendo que vocês conheçam, Que de demais. fato. Legal. Olha aí. E aí eu fui pra lá, toda ferida, não queria casar no civil, porque na minha cabeça ia dar um monte de B.O. pra mim, porque eu tinha uma empresa, e a assinatura de Daniel, não queria ter mais filhos, não ia ter mais filhos, porque eu era traumatizada, não queria. Na minha vida era tudo não. Aí lá o Espírito Santo me convenceu de casar, me convenceu de batizar, me convenceu de gerar, de todas as coisas que eu tinha, né, muros gigantescos construídos. Voltei em dezembro, dia 10 de dezembro cheguei em Tangará. Dia 26 de janeiro nós casamos e dia 28 de janeiro nós batizamos juntos. Eu vi. Nossa. Eu lembro desse episódio. Foi lindo. Juntos. Foi lindo. Então, Que assim, legal. o Senhor fez na minha vida numa velocidade absurda. Eu não sei se porque era o tempo que ele precisava fazer ou se foi porque eu me abri. A gente não consegue, né? Porque eu Sim. entendo que Deus é muito cavalheiro, né? Ele Sim. só entra no coração Somente. que deseja, né? Ele não invade espaços de maneira alguma. Então, talvez foi o conjunto de coisas que fez eu acessar tanta coisa maravilhosa. Você falou que não queria se casar. Você acredita que o não querer se casar, esse de problema de empresa, era só uma desculpa? Aham. Era só uma desculpa? Por que você acha que você não queria, no fundo, se casar? Porque, assim, como eu vim de uma construção muito... sou eu quem manda na minha vida, sou eu quem tem que resolver as coisas, eu sou dona do meu próprio nariz, eu faço e aconteço, é sobre mim e pronto, acabou. Eu ceder nesse sentido, pra mim era algo que era muito difícil. E, assim, o meu pastor é fera. Ele é fera, sabe? Ele acolhe, ele ama. Aquela igreja, ela é um contexto de amor. Mas quando ele precisa exortar, gente, ele não tem dó. Aí, um dia, eu estava convicta de que eu não precisava casar no civil. Não precisava, eu não queria, eu não precisava, porque ia gerar um monte de rusgas. E aí eu falei, pastor, eu quero uma reunião com o senhor, porque eu quero conversar com o senhor sobre isso. Pode. Fui lá pra igreja. Sentamos os dois e falei, pastor, é assim, assim, assado. Daniel é um homem maravilhoso, nós já moramos juntos, mas eu não tenho desejo de casar no civil, né? E eu tô aqui pra conversar com o senhor porque é uma ordenança bíblica, né? Precisa existir. Aí ele olhou na minha cara, assim, falou assim, Bruna, você tem alguma dúvida sobre o Daniel? O Daniel, existe algum problema, alguma dúvida? Eu falei, claro que não, meu marido é um homem maravilhoso, né? Inclusive, Jesus, esconda ele atrás da sua cruz. Né? É meu. Mas não existe nada, né? Entre nós que me cause alguma desconfiança ou que me faça querer não casar. Aí ele olhou pra minha cara e falou, então, minha filha, você não tem que querer nada. Tá na Bíblia. Simples Casa. assim. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Você tem que dar a Deus as coisas, tem que dar a Deus as coisas. Mas a lei dos homens é o casamento no civil, você vai cumprir. Entendeu? E tem coisas... E aí ele conseguiu, né, a exortação. Tem coisas, muitas outras coisas, que você não vai querer fazer. Vai ter, Jesus vai falar, Deus vai falar no seu coração, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Você vai falar, não quero, mas vai fazer. Porque você está embaixo de uma palavra, embaixo de uma ordenança, e é ele o Senhor da sua vida. Então, realmente, não interessa se você quer fazer. Você vai fazer. Claro. Aí eu fiz, né? Mas demorei... Acho que eu demorei mais uns 6 meses. Porque aí eu precisei passar por esse processo de cura dentro do Renovo, que é algo muito forte lá. Eu abri muitas caixinhas.
precisei passar por isso pra eu voltar realmente convencida, sabe? Foi o meu pastor que me ensinou que eu não tinha que querer nada. E lá eu entendi que, de fato, era uma ferida que me impedia, né? Era esse negócio de ser centralizadora, de ter o domínio. Aí tem toda a questão de submissão que eu também não entendia muito bem. Então, foi lá que eu tive acesso a essas coisas, né? Porque eu era nova convertida, gente. Eu fui pro Renovo em dezembro, me converti em abril. Então, ali era um período... Eu não tinha tido tempo de aprender todas essas coisas, engatinhando, né? ali. Aí lá é que os portaizinhos foram abertos e eu comecei a estudar de fato e voltei de lá convencida. E aí, um pouco mais de um mês depois, a gente casou. E só demorou tudo isso porque tem todo o trâmite de cartório, né? Porque, por mim, eu tinha voltado casado. Porque eu tinha entendido que era uma ordenança, que era necessário e que era uma coisa que ia trazer uma cobertura gigante pra minha casa, né? Porque o Senhor, ele ama e ponto final, mas ele também gosta da obediência, né? A gente brinca muito que a linguagem de amor de Deus uma delas, né? É a obediência. Né? Definitivamente. Então, foi mais ou menos isso. Nossa, eu já acabei de esquecer exatamente o que você falou sobre... Eu queria perguntar uma outra coisa antes de você falar. Você falou que os seus pais, eles se separaram, né? Isso. Você acha que isso, de alguma forma, também influenciou nesse medo do casamento? Sem sombra de dúvida. Eu cresci ouvindo que casar era bom, mas morrer queimado era melhor. Uau. Do contexto que eu vinha, entendeu? Sim. Então, assim, nós precisamos, a minha irmã, a minha mãe, nós precisamos crescer como mulheres fortes, entendeu? E não forte no sentido positivo, na minha percepção hoje, é o que eu vejo. Eu não sei se a opinião delas é diferente, eu acredito que não, porque a minha casa toda se converteu, basicamente, graças a Deus. Glória a Deus, hein? Mas nós precisamos entender que nós éramos independentes, donas do próprio nariz, que as coisas funcionariam nos nossos termos, que nós precisávamos ser posicionadas, mas nesse caso não no bom sentido da coisa. Então, eu acredito que todo trauma, gente, tem uma raiz, né? Sim. Então, esse provavelmente foi um dos que veio comigo no decorrer da vida, sabe? E assim, quando a gente tá no mundo, a gente tem acesso a poucos casamentos que são bem-sucedidos, né? Porque a gente tem acesso a muita coisa ruim. Então, eu vi um monte de casamento desastroso, eu falava... Aí vai ser mais um documento pra hora que... E eu tinha tão preso isso na minha cabeça, vai ser mais um documento pra eu dissolver a hora que eu resolver separar, porque pra mim não era algo eterno. Eu via tanto casamento começando e acabando, que, deu ruim, vaza. Tanto que na noite anterior a gente ir pra igreja, eu mandei o Daniel embora, entendeu? Porque tava, né? Deus que me perdoe. Mas eu falei, cata seu galo de briga e vaza, entendeu? Porque eu não tinha essa raiz necessária, entende? E aí hoje eu olho pra trás, meu Deus, eu lembro que quando aconteceu toda a conversão e eu abri mão de todas essas coisas, tem o Google Fotos que dá aquelas lembranças, sabe? Na primeira ocasião que isso aconteceu, que eu vi a foto, a minha primeira ação foi selecionar tudo pra excluir. Na hora que eu fui apagar pra deletar, o Espírito Santo falou, não apaga. Uau. Não apaga. Porque se tem uma pessoa que precisa lembrar do nosso testemunho, somos nós. É verdade. A gente tem que contar o nosso testemunho não por causa do que os outros estão ouvindo. Mas para que a gente Exato. lembre todos os dias o lamaçal de pecado que o Senhor nos tirou. Entendeu? Então, ele ministrou no meu coração, não apaga. E volta e meia aparece, eu olho e falo, caraca, eu tenho que ser muito grata ao Deus que eu sirvo mesmo. Porque do lugar onde ele me tirou, tava só o narizinho pra fora, ele enfiou a mão em cada narina, assim, ó. E puxou. Veio, minha filha. Porque era toda errada, sabe? Toda errada. E às vezes eu sou confrontada em vergonha, porque o nosso passado é apagado no momento do batismo, mas quem esquece é Deus, né? As pessoas não esquecem. Então, volta e meia eu encontro com pessoas, eu me vejo em situações que eu falo, meu Deus do céu, louvado seja por eu ter saído daqui, mas olha o que eu fazia da minha vida. Caraca, sabe? Caraca. Hoje é outro contexto, outra vida, outras mesas, graças a Deus. Eu ia falar, na verdade, queria que você falasse sobre submissão. Mas antes disso, eu quero que você, já que entramos nessa parte do Espírito Santo, eu quero que você fale, você falou que o Espírito Santo fala com você de diversas maneiras. Isso. Conta um pouquinho pra nós como que é essa experiência, porque muita gente que tá assistindo nunca teve isso, do que saber o que é o Espírito Santo. É uma vozinha que fala no seu ouvido? É uma intuição? O que é pra você? Pra mim, o Espírito Santo conversa muito comigo porque eu sou uma pessoa muito palpável, né? E Deus não é uma coisa que a gente apalpa, né? Sim. Então, como ele é muito sábio, ele conversa comigo por palavras. Eu ouço o Espírito Santo lendo. Então, eu leio a Bíblia e dali vem muitas respostas, entendeu? No meu momento de devocional, às vezes a minha cabecinha... Eu já ouvi uma ministração sobre aquele versículo, por exemplo, sobre aquela passagem, sobre aquela história...
E tem aquilo no meu coração, certo? Mas na hora que eu vou estudar, como a palavra do Senhor é viva e eficaz, ele se manifesta na minha vida de uma forma diferente. Então, eu ouço muito o Espírito Santo nos meus momentos de devocional e também através de louvores. Às vezes, gente, é muito bizarro. Eu tô dirigindo, eu tô com um problemão pra resolver e tô lá, Senhor, me ajuda, né? Vai na frente. Porque como eu sou uma pessoa muito expansiva, às vezes eu posso ser mal interpretada ou alguma coisa assim. Sim. Né? E eu falo, vai na frente, vai na frente. Aí, de repente, plum, o louvor toca. Falando daquilo que eu preciso fazer, entendeu? Essa parte do devocional, ela é interessante porque eu comecei... Eu não dei o nome de devocional, mas eu comecei a ler a Bíblia, né? Porque eu não tinha o costume de fazer isso e nós, como cristãos, é o livro indispensável para nossa vida. Né? Ali a gente vai aprender sobre todas as coisas, né? Sim. Que já aconteceram, as coisas para aplicar para nossa vida e coisas que acontecerão ainda, né? Como foi para você esse começo? Porque eu me pego lendo e eu falo assim, meu Deus, o que eu tô lendo? Meu Deus, eu li o terceiro aqui e falei, eu vou voltar, porque eu não entendi. É muito louco. Como foi pra você isso, até você ter esse discernimento de hoje você já entender as entrelinhas, onde o Espírito Santo fala com você? No começo eu não entendia nada e eu não sabia como fazia. Porque eu entrei na igreja, e a nossa igreja é uma igreja muito grande. Muito grande. Hoje, sei lá, deve ter uns 1.300, 1.400 membros. E então eu não estava inserida, de fato, ainda no corpo da igreja. Eu não tinha pessoas que me instruiriam nesse processo. E como eu era muito ferida, eu tinha uma resistência muito grande com pessoas também. Eu entrei ali, eu não conversava com o meu pastor diretamente, não abria minha vida para ele. Não tinha vínculo com pessoas que já estavam ali. Minha sogra não mora aqui, né? Então também não tinha como estar nesse convívio diário para que ela fale, minha filha vai por aqui. Não tinha, né? E eu sou uma pessoa que ama muito, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de manter contato. Então eu também não era a que mandava mensagem, sabe? Pedindo ajuda. E eu fui indo sozinha, sem entender nada, pegava a Bíblia, abria, achava que Deus vai falar comigo, o Senhor fala comigo agora e vá. E lá ele tava, é assim, assim, assado. Era assim que eu entendi. Com o tempo eu entendi que não. E aí uma colaboradora da Vivá, o meu escritório fica dentro da Vivá, que é a empresa de soluções imobiliárias da minha irmã, uma colaboradora da Vivá foi pro encontro com Deus antes de mim, e um dia ela chegou na minha mesa, lá atrás, e eu percebia que ela tinha uma vontade muito grande de falar sobre Cristo comigo, sabe? E eu tava numa fome. Sim. Que, meu Deus. Novo de convertido. Nossa, eu só queria ouvir sobre aquilo. Sim. E aí ela sentou e perguntou, Bru, você sabe fazer? Eu falei, não, então eu vou te dar um manual. E aí ela me entregou um papelzinho, um script que ela recebeu no encontro com Deus. Que era sobre orar antes, pedir discernimento do Espírito Santo, entendeu? E aí foi melhorando o meu estudo bíblico. Mas eu não comecei pela parte difícil, porque até hoje, pra mim, o Antigo Testamento ainda tem uma comunicação muito mais, né, assim, grossa, vamos dizer, e é difícil pra eu interpretar. Então, eu comecei pelo Novo Testamento, e aí eu comprei uma ferramenta que pra mim foi um divisor de águas na minha vida, que hoje é até muito julgada, mas o Café com Deus Pai me ajudou demais, porque pra quem ainda tá na fase de comer papinha, aquilo ali é muito, muito, muito bom. E são inúmeros testemunhos de conversão por causa dessa ferramenta. Porque vem um texto expositivo que já te explica, introduz o que aquela passagem vai falar, e um campinho pequeno, bem singelo, para você fazer a sua anotação. Foi por onde eu comecei. Mas como eu gostava muito, amo ler, gosto muito de entender, e não consigo parar no primeiro capítulo, vou indo, acabou que, em certo momento, essa ferramenta já se tornou um pouco ociosa para mim. E aí eu fui buscando mais. Passei a fazer devocional só com a Bíblia. Tem um devocional que eu sou apaixonada, que meu marido me deu agora, chamado Mães da Aliança, que é pra você orar e interceder pela sua casa, pela sua vida como mãe, como esposa, pela vida do seu marido, dos seus filhos, pela instituição que é o nosso lar, né? Que é o nosso primeiro ministério. É um devocional que eu uso hoje, mas o que me fez quebrar a barreira de não tô entendendo nada, tô perdida, Jesus me ajuda pra agora eu sei pra onde eu vou, foi orar antes e pedir discernimento do Espírito Santo. Mas assim, Isa, como qualquer outra coisa que a gente estude na vida, é um processo, né? Você vai ali, não adianta querer começar lá pelo primeiro livro de Gênesis, aquela genealogia, nossa, gente. Meu pai amado, que é filho de não sei quem, de não sei quem. Aqueles nomes muito doido. Santo Deus. E é super importante, mas essa parte eu ainda não consegui fazer o download. E também não adianta querer começar por Apocalipse, que daí... Nossa, não, já assusta, né? Não começa. Até aí hoje eu não fui pra lá. Toda errada, converteu, vai começar por Apocalipse, tô lascada. Não. Arrasta pra baixo, mas não. Deus, acabou de se converter e falou assim, Jesus, já vem logo, porque agora eu tô novinha, eu tô limpinha. Eu comecei pelo livro de João, porque é o livro que fala sobre o amor de Deus, né?
Legal. Então foi o livro, nem comecei pelo primeiro do Novo Testamento, que é Mateus, comecei pelo Evangelho de João, e aí depois eu fui, hoje eu nem estudo o capítulo inteiro, o livro inteiro, às vezes eu pego um livro inteiro pra estudar, porque no primeiro capítulo já me sinto, sabe, puxada para aquilo ali, que é mais uma maneira de você entender quando o Espírito Santo quer falar contigo, né? Quando te prende. Às vezes eu estudo o livro todo de uma vez, mas eu prefiro ir passeando pela Bíblia. E eu tenho uma Bíblia muito boa que se chama Bíblia de Estudo do Discipulado. Que ela tem, no começo dela, ela tem como se fossem cursos para você, sobre lapidar o caráter cristão, sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre ser discipulado por alguém, que a nossa igreja se movimenta em células, né? Que também foi um divisor de águas na minha vida. Sim. Então, é uma Bíblia que me ajuda muito. Eu oro ao Espírito Santo para ele me dizer sobre o que ele quer ministrar no meu coração, e lá, às vezes, eu pego um curso daquilo e estudo ele do começo ao fim, sabe? Porque é o manual de instruções do crente, né, gente? Ótimo. E deveria ser dos não crentes também, porque eles viram crente rapidão. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre submissão. Eu acredito que esse é um tema polêmico talvez. Para os cristãos que eu acho que não entenderam a passagem e o que é realmente a mulher ser submissa ao seu marido e submissão a Deus e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, para você, submissão. Vai lá. Gente, esse era um assunto que me causava urticária. Deu até uma coceira, uma retrococeira aqui. Porque eu realmente, pra mim era inadmissível eu estar sobre a ordenança de alguém. Entendeu? E enquanto eu não tive noção disso, eu também não estava embaixo da ordenança do Senhor. Porque se você não é submissa ao seu marido, no meu ponto de vista e no ponto de vista bíblico, dificilmente você vai estar embaixo de outro tipo de ordenança. Sim. E eu tinha essa dificuldade, na realidade, não só no âmbito de relacionamento. Eu não gostava de ser mandada em absolutamente nada. Eu era uma pessoa muito cabeçuda. Então, se alguém queria que eu fizesse algo, ela não podia me falar. Porque se falasse, eu já fazia o contrário. Entendeu? Isso então. E bater de frente. Ai, gente, só dei tanta cabeçada na vida por causa disso. Mas aí eu entendi, estudando, que a submissão não se trata de você ser mandada pelo seu marido. Na realidade, é você estar sob a proteção do seu marido. E entender que a cabeça da sua casa é ele, entendeu? Então, na minha casa, as coisas funcionam, eu tomo decisões, mas eu não tomo nenhuma decisão sem conversar. O que você acha? O que você acha disso? Seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, como é um casamento, é uma união, hoje eu entendo que, por mais que eu possa definitivamente fazer algo sozinho, eu não preciso fazer. Você tem toda a capacidade pra fazer, né? Mas eu não preciso, entendeu? Eu e a Isa até conversamos sobre carro. Sim. Cara, não é da minha conta se precisa pôr água, se precisa arrumar pneu, autonomia. Eu não tô nem aí, entendeu? Porque isso é tarefa do meu marido. Isso. E são coisas, diversas coisas, que não são da minha conta e diversas coisas que não são da conta dele. Porque eu entendo que um lar bem estruturado é um lar com tarefas delegadas, bem divididas, e que cada um saiba o seu lugar ali. Ainda tem muita coisa pra melhorar. Muita coisa. E eu acho que a gente vai desenvolvendo e lapidando isso no decorrer da vida. Sim. Mas a parte de entender que eu não sou menor que o meu marido por ser submissa a ele, foi o que fez as coisas mudarem pra mim. Porque era essa a minha interpretação. Se eu me colocar como submissa, eu vou estar me colocando um degrau abaixo. E hoje, glória a Deus, de estar embaixo da asa dele, entendeu? Isso. De saber que eu tenho um sacerdote, que eu tenho um intercessor, que eu tenho um esteio, que eu tenho uma pessoa que vai levar a minha casa, que o peito dele vai ser o que vai abrir os caminhos, e eu não preciso, porque até então era eu quem precisava fazer isso. Sim. Né? Eu não tinha tido acesso a outra realidade. E hoje, eu abri mão disso e entendo. É a mesma coisa, isso em relação a aquisições, em relação a decisões sérias, a educação do nosso filho. Eu entendo que tem lugares que são 100% meus, em relação à educação do Gabriel, e tem chamadas que é o pai dele que precisa dar para ele entender como homem também. Como às vezes dói, né? Não queria que falasse assim, né? A mãe é mais de colocar paninhos quentes. Sim. Não fala assim, não precisa. Precisa. E aí, disso, eu abri mão também, entendeu? Então, foi uma construção que ainda está acontecendo, mas que eu já entendo que, definitivamente, a minha vida melhorou exponencialmente depois que eu abri mão desse lugar de ser o cacique da minha tribo, entendeu? Ele até parece um pouquinho índio. O cacique lá de casa é ele. E as coisas nasceram pra ser assim, né? A gente percebe que flui melhor quando cada um tem o seu papel estabelecido e sabe ter essa união em tudo, né? Tudo que for decidir, tudo que a ideia que tiver,
expor pro outro pra ver se é interessante, porque vai ter uma Exatamente. visão ali diferente, complementa, né? E ter humildade de ouvir também, né, Sim. gente? Porque isso é Exato. uma questão muito grande. Eu e o Dani, a gente tem um diálogo muito aberto. Eu tenho uma liberdade muito grande pra falar pra ele quando eu discordo de uma fala, de um posicionamento, de uma opinião. Ele já é bem mais retraído nas palavras, mas ele expõe também, sabe? Ele fala com muito cuidado. Eu que sou essa pessoa Eu mais... acho que é do homem, né? Se você Eu falar acho. menos. Homem, ele é mais direto, mais simples, mais reto. Tá, não, então só quero Tudo ficar bem. no meu Exato. canto hoje. Eu exponho muito a minha opinião, sabe? Ele não. Ele vai colocando... É por isso que a gente casou. Ele é o da dose homeopática. Engraçado que... Os perfis comportamentais diferentes, ó. Muito, meu Deus. Acho que não sei se antes de começarmos a namorar ou... Acho que nas semanas que a gente tava conversando, eu perguntei a primeira coisa pra você sobre o que você achava sobre O que eu submissão. achava sobre submissão. Foi uma coisa que ele me perguntou no namoro. Antes de namorar Isso, ainda. Né? a gente começou a conversar, eu perguntei pra Isa porque ali naquela conversa talvez seria um divisor de águas pra gente não continuar conversando, porque... E aí talvez faltou até sabedoria minha, porque... Você fez o quê? Foi uma construção no seu casamento, você foi melhorando. E talvez eu pudesse fazer isso. Mas a Isa já tinha uma ideia diferente. E as pessoas, quando leem a passagem bíblica de submissão, elas leem só a primeira parte, né? Tem uma segunda parte. É só a palavra de submissão que ressalta os olhos. A mulher ser submissa aos maridos, esquece que vós, maridos... amar as esposas como Cristo amou a assim, igreja. Como Cristo... Cara, se a mulher... eu acredito... Gente, Cristo morreu na cruz de uma maneira... Se o homem é capaz de morrer por você, morrer mesmo, a dar a vida dele, porque por um amor desse, por que não a submissão de aceitá-lo como seu marido, ouvir o que ele tem pra dizer, porque hoje é até complicado, a gente tá falando um assunto aqui que daqui a pouco viraliza aí nas redes sociais, porque não pode, né? Não, a mulher, ela é alta, ela é autossuficiente, ela faz, e a gente acaba no casamento tendo diferentes pontos de vista, porque nós somos cristãos, que nós temos a Bíblia como nosso maior livro de ensinamentos, né, meu amor? Mas hoje talvez eu entenda que você tenha me feito aquela pergunta, porque nós já estávamos no âmbito cristão. Nós já estávamos inseridos na igreja, o Johnny nasceu, e né, nesse caso, na graça. Eu acho muito relevante um casal cristão fazer a pergunta de se o homem morreria pela esposa e se a mulher seria submissa. Porque, realmente, a gente vê também muitos casamentos cristãos falidos por causa dessa falta de diálogo. Porque não é porque a pessoa tá dentro da igreja que ela é entendedora. Que ela tem o olho aberto, o coração aberto para as coisas que o senhor ministra, né? Então, realmente, são conversas que talvez... Você falou sobre a polêmica, não discordo de você de maneira alguma. É um assunto muito polêmico, mas são assuntos que as pessoas têm medo de falar e são necessários. São parte do nosso ID, né? Abrir os olhos, né? Se não tivesse tido um padre, um pastor polêmico lá atrás, que abrisse a boca dele para falar uma verdade dura, quanta gente não teria deixado de se converter, né? E quantas vezes a gente não deixa de cumprir o nosso papel por medo também de ser mal interpretado, que pode acontecer, com certeza. E assim, essa questão de mulher ser dona do próprio nariz, estar à frente, tomar... Eu não discordo que você precisa ter uma profissão, que você precisa se especializar no que você deseja, que você precisa ser uma mulher posicionada, mas a submissão não é absolutamente nada sobre quem você quer ser. Exato. É sobre quem você é dentro da sua casa, no seu seio familiar, na sua mesa, com o seu marido e com o seu filho. Porque se você não for uma mulher submissa, no sentido bíblico, é a sua descendência quem vai sentir. Os problemas vão gerar... O que você vai sofrer agora é um problema único, exclusivo seu. Mas os seus filhos não precisam passar por isso, entende? Eu tava vendo... Recentemente eu ouvi uma pessoa falando sobre... O ato dela ir até o quarto do filho dela, orar por ele, ungir ele, não sei se essa é uma cultura da igreja de vocês, né? Cada igreja tem uma cultura diferente, mas ir até o quarto dele, ungir ele, consagrar a vida dele a Deus. E eu pensei comigo, caraca, como a minha vida poderia ter sido diferente se a minha mãe tivesse aprendido isso, porque ela também não teve oportunidade de aprender. Entendeu? Eu tô aprendendo isso agora, comecei a aprender com 27 anos, a minha mãe tá com quase 60. Ela se tornou cristã agora. Quanta coisa na nossa família não teria sido diferente se lá atrás a gente tivesse tido acesso ao que a gente tem hoje? Entende? E assim, talvez tivesse tido acesso lá atrás, não tivesse se aberto, porque não era o plano do Senhor pra nossa vida naquele momento. Porque nós também somos, né, o amontoado das experiências que nós vivemos. E eu vivi, tenho plena convicção de que eu vivi e fiz tudo o que eu vivi e fiz, pra que o meu testemunho gerasse os frutos que o Senhor precisa que gere. Entendeu? Se eu não tivesse a bagagem que eu tenho, eu não teria o testemunho que eu tenho e não impactaria as vidas que eu preciso impactar. Mas quanta coisa não seria diferente?
Com certeza. sabe? Se eu tivesse uma mãe que soubesse, porque ela não sabia, ela não fez, não é porque ela não quis, é porque ela foi não maldade, sabia. é que Sim. sabia. Ela não sabia a importância de uma mãe interceder pela vida de um filho, de uma mãe ter o papel que precisa ter dentro de uma casa, num casamento, entendeu? Não sabia. E eu tive o Gabriel sem saber também. Sim. E hoje eu tenho a oportunidade de retroceder e de ver o meu filho brincando com os brinquedos dele e louvando ao Senhor. Ele cantando Fernandinho, que é o Ele ministro adora. de louvor preferido dele. Entendeu? E quando eu vejo, gente, o meu olho enche, sabe, de uma gratidão tão grande, porque eu pude, através do meu posicionamento, e o Daniel, através do posicionamento dele, mudar a nossa casa. O Gabriel não vai precisar, e essa é a minha maior alegria enquanto convertida, que o meu filho não vai precisar pisar nos meus buracos que eu pisei. Ele não vai precisar acumular as coisas ruins que eu acumulei, entendeu? E se ele decidir, tudo bem. Ele é uma pessoa livre, né? Como todos somos. Sim. Mas ele não vai fazer isso sem ter tido a instrução Sim. da mãe dele e do pai dele de é por aqui que você tem que ir. Exato. O caminho largo vai pra outro lado. Exato. E tanto que você falou do seu esposo, né? Que foi ensinado o caminho. Ele se distanciou, mas ele sabia as raízes. Ele sabia pra onde ele Exatamente. tinha que A voltar. semente foi plantada. Sim, ele E sabia hoje disso. ele é o homem que ele é, Sim. porque ele teve uma mãe que ensinou ele a ser esse homem. E eu dou esses créditos pra minha sogra, gente, porque ela tem 2 filhos, 2 meninos e uma menina. Que homens a minha sogra criou, sabe? Uau. Porque a gente não acha. De novo, o senhor esconda. Desse jeito. Mas é interessante que você fala assim que o Gabriel ele não vai precisar pisar nos mesmos buracos que você. E você, com essa atitude, você e o Dani, vocês vão mudar as próximas gerações. E é esse o nosso compromisso, né, Isa? É isso. Porque a nossa vida não é só sobre nós. É. Quando você vive uma vida que é pautada só sobre o que é sobre você tá vivendo uma vida muito egoísta. Sim. A vida que a gente constrói, as coisas que a gente vive, são sobre todo mundo que tá ao nosso redor, Exato. entendeu? Os nossos filhos, principalmente, porque eles são as flechas que nós lançamos, né? Então, a gente tem a obrigação de criar, de ensinar, de educar segundo o coração do Senhor, né? E a gente atinge a nossa vizinhança, a gente atinge o nosso trabalho e eles farão a mesma coisa. Então, a depender do que a gente decide fazer hoje enquanto pais, a gente pode soltar uma flecha que vai só abençoar a vida das pessoas, como pode fazer exatamente o contrário, entendeu? E a marca que a gente deixa na vida dos nossos filhos, pra mim, é a coisa mais relevante, sabe? Porque a salvação é individual e eu quero levar a minha casa pro céu. Entende? Eu quero ir pro céu, quero. Sim. Eu tenho plena convicção de que a salvação é individual. Sim. Mas eu quero levar a minha casa pro céu. E a casa de onde eu vim é a casa que eu construí. Sim. Entendeu? Não é só sobre mim. Uau. Como que você... Agora vamos... Saiu do podcast gospel. Não, isso. Não, mas nossa, excelente. Uau. Mas eu acho que Beleza. é impossível dissociar a nossa vida Não, de impossível. Deus Não com tem o como. nosso trabalho. Tudo tá englobado, né? E onde Impossível ele não falar de cabe, nós. não nos Não, cabe. É. com certeza, com certeza. Mas como que você começou no marketing? Como que isso apareceu na sua vida? Já era a misericórdia de Deus da minha vida, gente, sem eu nem conhecer direito, sabe? Foi muito aleatório. Por quê? Como eu não tinha essa construção de quem eu era, o que eu queria, pra onde eu ia, onde eu tava, não entendia nada sobre o contexto de Bruna, Sim. isso foi antes da minha conversão, eu tava no momento de limbo, sabe? Eu comecei a cursar Direito, fiz 8 semestres de Direito. Uau. E no final da faculdade, a minha mãe descobriu o câncer que ela teve muito severo, né? Foi no ano que eu me formaria. E eu tranquei a faculdade, né? Porque era minha mãe quem era o meu suporte. Eu morava com ela, tinha o Gabriel, certo? Então, eu morava com ela, era ela quem me ajudava. Eu trabalhava e estudava, então eu trabalhava das 7 às 6, vinha em casa, tomava um banho voando, pegava minha bisoca, subia pra Unic, na velocidade da luz, morava lá no Parque do Bosque, então era uma viagem. Subia e eu vi o Gabriel poucos momentos do meu dia, então quem administrava essa parte mais importante da minha vida era a minha mãe. Sim. E aí, de repente, Nossa. ela ficou doente, né? E aí eu tranquei a faculdade e eu era colaboradora da minha irmã na Vivá. Trabalhava com ela há muitos anos já e estava lá. Mas como trabalhava em família e era demanda, enfim, tinha um monte de férias vencida, aquela coisa toda. Aí minha irmã falou, não, Bru, você vai precisar ficar de férias. E eu quem vou cuidar da minha mãe. Ela é mais velha, graças a Deus. e ela quem assumiu toda essa bronca, porque eu não tinha condição intelectual e física e psicológica nenhuma pra assumir isso. O meu pai faleceu de câncer, então a gente já tinha esse trauma, Meu Deus. né? E aí, em primeiro momento, era um câncer tranquilo, vai fazer uma cirurgia simples e vai voltar pra casa. Mas quando abriu a minha mãe, o negócio era muito pior. E foi um ano, assim, nós quase perdemos a minha mãe de fato
na mesa de cirurgia, Meu nas Deus. quimioterapias. Minha mãe precisou usar bolsa de colostomia, porque era no intestino. No intestino. Na hora de retirar a bolsa também. Então, a vida da minha mãe também é um testemunho fortíssimo da misericórdia de Deus. Ainda que nós não fôssemos convertidos, ninguém era. Então, veio dessa realidade de trabalho, estudo, fiz direito, porque meus irmãos, os dois, são advogados. Fiz por causa disso, né? Não, mas, sendo muito honesta com vocês, se fosse pra fazer outra coisa, eu também não saberia o que fazer, porque eu não tinha noção de quem eu era, né? Nenhuma. Sim. Eu entrei na faculdade com 19 anos, mas ainda assim não sabia. Então, fiz esses 8 semestres, tava lá na Vivar, peguei as férias, fiquei em casa. Mas como eu era uma pessoa muito... Deixa eu usar uma palavra que não vai denegrir muito a minha imagem. Difícil de lidar. Muito difícil Ótimo. de lidar, sabe? Tinha uma raiz de mentira muito grande na minha vida. Eu era uma pessoa preguiçosa, procrastinadora. Bem intenso, sabe? Um perfil bem difícil de lidar. A minha irmã já 15 anos mais velha que eu. Uma mulher com a vida profissional muito bem estabelecida. O perfil comportamental dela é conforme. E eu definitivamente não era conforme nada na minha vida. Então, a gente tinha ali algumas rusgas de trabalho. Ela tentava muito me tirar desse lugar. Se esforçou, orou muito por mim, mas não era da onde eu queria sair naquele momento. Então, ela me manteve ali na Vivar de férias, só que chegou um dia que ela falou, Bru, não dá. Não dá pra continuar aqui, eu vou precisar te desligar da empresa, porque isso gerava um ruído absurdo enquanto irmãs. E eu falo até hoje que emprego eu arrumo em qualquer lugar, mas irmão só tem uma. Exato. Então, ela foi muito sábia, já era o Espírito Santo conduzindo a vida dela, ainda que ela ainda não fosse convertida, a tomar essa decisão. Sim. E foi a melhor coisa. Minha irmã já fez muita coisa por mim, mas foi a melhor coisa que a minha irmã fez pela minha vida. Porque aí eu precisei reagir, sabe? Tem até uma imagem na internet que corre um vídeo de um sapinho que ele tá dentro de uma panela em cima do fogo, na água, temperatura ambiente. E tá confortável. O sapinho tá lá, top. Aí eles ligam o fogo. E continua confortável, porque tá ficando morninho. E o sapinho continua ali, no conforto, até que essa água ferve e mata o sapo. Porque ele estava no conforto e não pulou enquanto era tempo. E eu era exatamente esse sapo, um sapão, dentro de uma panela, com o fogo ligado e nem aí. Daí sua irmã foi lá, pegou a concha e tirou você da Fala, água. rala, jogou um sal em cima do sapo. Pula, meu sapo. filho. E assim ela fez, entendeu? Só que ainda que ela tenha me demitido e eu tenha precisado reagir, eu fiquei muito tempo estagnada. E a minha irmã é uma mulher abençoada por Deus, no sentido profissional, no sentido de posicionamento, e ela foi muito abençoada também no marido que o Senhor providenciou pra ela. Meu cunhado é uma bênção, e ele sempre foi um dos meus maiores incentivadores. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de cozinhar. Lá atrás, nos meus 17, 18 anos, o Lê já falava, Bru, se você quiser fazer gastronomia, eu te ajudo. Ele também é um homem estabelecido, muito mais velho que eu, tinha condição. Vai fazer faculdade de gastronomia, eu patrocino você, sabe? Legal. E eu não queria, né? Tinha muitas outras questões envolvidas. A minha mãe sempre foi aquela galinha que colocava os pintinhos embaixo do braço. Então, essa questão de ir embora era uma questão muito grande. Eu também sempre fui uma pessoa família, gostava de estar nesse ambiente. Fui criada com vó, aquele trem todo. Então, ele me incentivava, mas eu não tive, talvez, também a coragem de ir para esse lado. Não era o que o senhor queria para minha vida também. Não fiz gastronomia, mas nesse momento em que eu fiquei nesse limbo, ele veio de novo. Ele falou, Bru, por que você não faz comida? Minha mãe tinha vendido comida por muito tempo. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Todos os dotes que eu tenho eu puxei dela. Por que você não vende comida? Você já faz, gosta, né? Começa a vender. A minha irmã, a mesma coisa. Bru, vai fazer alguma coisa com sua vida. Ela é jamais, né? Ela, tipo eu, assim, falava... Faz alguma coisa com sua vida, minha filha. Tá aí com a faca e o queixo na mão, vai cozinhar. Você já faz por hobby, todo mundo adora. Aprendeu um monte de coisa com a mãe, vai. E aí eu decidi que abriria a Bruna Guise Patisserie, uma comida, era um negócio de comida online, né? Já veio o marketing aí que eu nem sabia, né? Que tinha veinha. Então eu Patisserie. Patisserie. Nojento. Nem vendia doce, não fazia Bem ideia. parisiense. Patisserie é doce, né, galera? Mas eu quase não vendia padaria, doce. né? Patisserie. Mas eu comecei nesse sentido de comida mesmo. Fazia salgadinhos, né, pra vender, congelados, pra facilitar a janta das pessoas em casa. Minha esfirra e meu quibe fazia maior sucesso. Uau. Fazia torta fria, fazia bolo de aniversário. Então, assim eu fui. Fiquei um período ali na Bruna Guise Patisserie. E eu queria muito mudar a minha vida nesse momento. Já tinha o Daniel, já era outra mentalidade, já tinha minha sogra. Então, já vinham outras pessoas sendo inseridas na minha vida. Já tinha também a ministração de Jesus sobre o meu coração. Então, ali eu decidi que eu não queria mais ficar estagnada. Queria mudar. Então, comecei cozinhando. A minha irmã, ela parou de passar a mão na minha cabeça.
Então ela falou, se você quiser fazer, você vai fazer. Eu tô aqui pra te ajudar, você ser o esteio, o seu braço, mas nada vem de graça. Então até faxina pós-obra eu fazia pra ela. Ela terminava de construir, Que eu legal. pegava meu roldinho, meu baldinho, ia lá lavar vidro sujo, arrancar cimento de chão, acabava com meus dedos, caos. Trabalhava uma tarde inteira pra ganhar ali os R$150, sabe? Um trabalho muito digno, mas eu entendia que eu não tinha nascido pra aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito inteligente, sabe? Mas eu não sabia pra onde ir. E eu já fazia o trabalho de marketing na patisserie de maneira humanizada, mas de forma completamente inconsciente, entendeu? Eu filmava os processos, mostrava os recheios cremosos, legal. tirava boas fotos dos meus produtos. Até posso mandar pra vocês depois, se vocês quiserem. Por Queremos sim. favor. Dos bolinhos e tudo Vai mais. dar vontade, Vai dar né, gente? vontade. E ela não faz mais, né? Esse é o problema. Verdade. Então, fazia tudo isso na internet, transformei o meu perfil pessoal em perfil profissional pra começar a vender pelo Instagram. Captei muitos clientes assim, entregava, vendia. Eu era muito caprichosa no fazer e no embalar, então tudo meu era bonitinho, organizadinho. Só a cobertura dos bolos, que eu não era muito boa nisso. Era bom por dentro, por fora era horrível. Mas fazia. E aí um dia, Deus, com as suas pecinhas, né? Porque ele coloca cada pessoa num lugar por um propósito. A minha irmã estava com uma gerente de projetos na empresa dela, que tinha a veiona do marketing nela. E aí elas estavam com uma demanda lá há muito tempo, com rusga pra resolver, não tinha uma ideia. E ela foi almoçar na minha casa. Como eu disse, minha mãe cozinha muito bem. Então, a Amanda chamava a galera sim. pra almoçar lá em casa. E ela foi pra almoçar e expuseram isso numa conversa na mesa. E aí eu dei a solução do problema. Nem lembro o que era, pra vocês terem noção. Uau. Ah, porque que eu tô fazendo isso e isso não tá certo, já deleguei assim, já peguei assado, já contratei tal profissional e não tá funcionando, e a gente não sabe o que faz. Fazem assim, assim, assim. Comendo minha polenta, lembra até que era, polenta com frango. Faz assim. Aí ela olhou pra mim, sabe, e ficou quieta. Como que você sabe disso? Nunca tinha estudado nada, era tudo muito natural. E aí ela voltou pro escritório e falou pra Mana, Cris, a Bruna tem a veinha do marketing. E a minha irmã já era muito calejada de trabalhar comigo. E ela falou o que eu falei pra vocês. Não dá pra trabalhar com a minha irmã, Nossa. né? Não quero, não vou, não. Aí essa pessoa foi lá e foi inserindo. O nome dela é Miriam. Foi inserindo, vai, até que eu vim pra Vivar, como estagiária. Com a cara, a coragem e a vontade. Que sabia de absolutamente nada. Só que a Miriam é uma pessoa muito... Tem uma vertente muito diferente de marketing do que eu entendo que funciona. Porque ela já veio com isso de grandes centros. E Sim. nós estamos no interior. Sim. Ela fazia um trabalho impecável, é uma profissional exímia, ela dá mentoria, ela dá cursos, ela é muito boa no que ela faz. Mas eu não concordava, e como eu disse, eu sou muito teimosa. Sim. Eu não concordava, entendeu? Então ela tentava me colocar pra um lado e eu queria ir pro outro. Sim. Né? Até o tempo passou, foi cada um pro seu lado. Eu pedi pra minha irmã que eu não queria mais trabalhar na Vivar, nós tivemos uma conversa, eu falei que eu não queria mais estar à frente do marketing da Vivar, que eu precisava alçar, né? Até pra mim, pra eu, enquanto pessoa, entender que eu era capaz de fazer aquilo sozinha, porque eu sempre tive ela como a minha muleta, Sim. sabe? E eu precisava... Nossa, isso foi um divisor de águas na minha vida também, porque eu precisava sair de lá pra romper, sabe? Era uma menina muito imatura ainda, então eu tinha que ter essa rédea da minha vida pra eu entender que eu era capaz sim, e que eu não precisava de estar o tempo todo ali alicerçada em alguém pra... Talvez nem fazer as coisas tão bem assim e saber que se der errado eu tenho em quem me agarrar, entende? Aí eu saí da Vivar e foi quando eu comecei a ir pro lado do marketing humanizado. Que eu me apaixonei, que eu entendi que pessoas se conectavam com pessoas, que eu entendi que era esse o sentido da coisa. Então, a sementinha do marketing foi plantada no meu coração pela Miriam, que era uma pessoa de marketing institucional, super talentosa, que enxergou algo em mim que nunca ninguém tinha visto. E eu sou eternamente grata a ela por causa disso. Mas eu fui para outro lado. Entendeu? Sim. Porque eu sempre fui de pessoas. Sempre falei demais. Meu apelido na escola por uma professora de português era periquito da meia-noite, porque eu não ficava quieta. Entendeu? E foi essa pessoa também a primeira que viu que o meu jeito de escrever era diferente. Porque ela me pediu pra fazer uma redação sobre um determinado livro. Essa pessoa é a Minha professora, professora. Margui Seibert, lá de Campo Novo. Eu amo a vida dela. Eu fiz uma redação e a hora que eu fui entregar pra ela, eu entreguei numa empolgação, porque pra mim eu tinha sido um gênio na hora de fazer aquela redação, né? Sobre uma história que eu criei. Aí ela leu, e era uma criança de 5ª série. Eu ainda sou um ano adiantada. Então, ali eu tava com 9 anos. Nossa. Entreguei pra ela com aquela caligrafia horrenda, que segue horrenda até hoje. Mas eu tinha muita noção de português, de pontuação e etc. A hora que ela leu, ela olhou no meu olho e falou, minha filha, não deixe isso morrer em você. Você Caramba. escreve diferente. Uau. Desse jeito. E eu era muito amiga da filha dela, eu vivia ali no seio familiar dela.
Então ela falou, não deixei isso morrer. E português sempre foi minha matéria preferida. Então isso teve até um ano, como eu era apocalíptica, um ano que eu reprovei em 13 das 14 matérias que tinha na escola, e a única que eu passei foi português. Porque eu não precisava estudar, porque realmente era algo que eu era muito boa. Até em educação física eu reprovei, gente. Caraca, aí... É potencial. Agora se tivesse Legal, hein? entender o passado, eu falo assim, não posso falar muito do meu passado lá atrás, então não vou me entrar nesse assunto. Era apocalíptica. Meu Então, Deus. sempre foi algo enraizado em mim, que de maneira inconsciente foi sendo evoluído ali com o passar dos anos. Já era um dom que foi o Deus que me deu, porque não foi algo que eu busquei, né? Foi Deus que me deu, me presenteou. E com as semeaduras das pessoas que ele coloca na nossa vida, isso foi sendo levado. E eu fui lembrar dessa frase da Marg muito depois de eu já ter começado a trabalhar. Numa pergunta que eu fiz na minha pós de empreendedorismo feminino, que na verdade que fizeram pra mim. Quem foram as mulheres que te inspiraram pra estar onde você tá? E aí começou a vir um monte de nome na minha cabeça, mas eles queriam saber sobre o que eu exercia, não em relação a caráter e Sim, etc. sim. E aí eu fui tentar puxar, tem tanta coisa que a gente esquece da infância, Sim. e lembrei. Sim. Uau. Lembrei dela em cima do tamanquinho, plataforma que ela usava, falando isso pra mim na quinta série. Caramba. Entendeu? E aí eu fui pra esse lado por causa de todo esse amontoado de coisas que veio da minha vida. E eu realmente sempre fui muito expansiva, comunicativa. Inclusive, falar demais já me gerou muitos problemas na vida. E isso também, essa questão de controlar a língua é um fruto do Espírito Santo, né? Vocês podem ver também que eu não faço isso muito bem até hoje, que eu falo demais. Mas não é algo que hoje é um problema na minha personalidade. Já foi. Hoje eu Sim. gosto muito de ser comunicativo. E aí fui pra esse lado humanizado, porque eu sou uma pessoa de pessoas, sabe? Gosto de gente, gosto de estar com gente, gosto de ver gente, gosto de aprender com gente, Sim. né? Tanto que a exortação não é um problema pra mim, porque eu amo aprender, então até quando é algo mais duro, eu adoro escutar, porque a gente cresce em todos os sentidos e é impossível que alguém passe pela sua vida sem te ensinar alguma coisa. Com certeza. E você sempre teve boa desenvoltura, assim, na escola pra apresentar trabalho, no ensino médio? Porque, assim, o maior medo que eu tinha era de apresentar um trabalho, por exemplo, O no medo que ensino eu tinha médio. era de ser que segurava o cartaz, Deus me livre. Não, Então, sempre teve um papel de destaque, né? Você sempre Sempre. teve isso. sempre. E assim, tem outra coisa que me marcou também no ensino fundamental, foi uma oportunidade dessa de apresentar trabalho, que o termo, né, meu Deus, isso fugiu a palavra. O objetivo do trabalho era que você entrevistasse seus avós, pra entender da onde eles vieram, a história de vida e tudo mais. E eu cresci no mesmo quintal que meu avô e minha avó. Com 7 anos nós nos mudamos pra ali. E até os 19, que foi quando eu vim embora pra Tangará, de Campo Novo pra Tangará, eu tive os meus avós na minha vida diariamente. Então, a hora que eu peguei, gente, eu falei, é agora que eu vou fazer meu avô sentar na mesa e conversar comigo. Porque a minha avó sempre foi uma pessoa super aberta, mas o meu avô era mais fechadão pela criação e todas as coisas, né? Sim. Toda a construção que as pessoas têm. Aí eu sentei com os dois, nós ficamos 4h30 comendo pipoca doce, tomando chimarrão e falando da vida. Meu avô me contou que ele pescava os cascudos lá no rio, fritava pra mãe dele comer, contou a história dele carregar porco, todas as coisas que ele fez na vida dele. A minha avó, a mesma coisa, contando de uma vez que ela fugiu pra salvar os porquinhos numa chuva de granizo. Que legal. Isso vai ser minha mãe contando pros netos. É verdade. E contou tudo que tinha pra contar. E eu cheguei na escola sem um papel. Eu parei na frente de todo mundo e eu só contei. Uau. E aí a professora, ganhei muitos elogios da escola, da professora, da turma, todo mundo adorou parar pra me ouvir. Que E ali, legal. mais uma vez, ela elogiou a minha comunicação, entendeu? Então foi realmente algo que me acompanhou durante toda a vida. Na faculdade eu não gostava muito de apresentar, porque eu sempre tive um foco muito grande nas coisas que eu gostava de fazer. Então, se eu precisava Sim. apresentar um trabalho sobre direito penal, sobre direito do trabalho, detestava. Me colocava pra falar sobre família e sucessões, eu brilhava. Mas nessas coisas eu não gostava. Então, Sim. eu sempre gostei muito de falar na frente das pessoas sobre algo que eu tinha interesse e dominava. Se era um ponto que eu não tinha tanta segurança, eu já ficava no cartaz. Esse lado humanizado já é dela, já. É. Já veio É. desde lá de pequenininha. Mas o que é o marketing humanizado? Explica pra nós. O que é? A gente tem uma cultura muito grande que vem de grandes centros, de usar pessoas desconhecidas, usar artes estáticas para comunicar sobre um determinado tipo de produto ou serviço. E isso em pequenos centros não funciona, né? Você fazer só seu Instagram aparecer no catálogo de farmácia, com um monte de gente de banco de dados, falando sobre um monte de coisa aleatória, 3 dicas o que fazer quando isso acontecer. Isso não funciona aqui, Sim. né? Não funciona mesmo. Então, quando eu comecei a atender os meus clientes, entendi que eu olhava para aquele conteúdo, que era o que
era padrão. Todos os cursos que eu fiz era isso que ensinava. Porque todos os cursos que a gente faz onde? Em São Paulo, no Rio, grandes centros. Sim. Né? Então, todos os cursos que eu fiz me ensinaram sobre esse marketing. Sobre topo, meio e fundo de funil, sobre essas coisas todas. E quando eu via isso, eu falava, nossa, coisa chata de acompanhar, gente. Eu não ia parar pra ouvir uma pessoa, né? Pra ler um textão de 4 metros numa legenda de uma foto de uma pessoa que eu nem conheço sobre um assunto que não me interessa. Sim. Não gosto. Então, foi aí que eu entendi que faltava humanização. Faltavam pessoas assumirem seus próprios negócios, falarem sobre o que elas dominavam, entendeu? Mostrar o produto que seja de maneira humanizada. Até uma loja de ortopédico, cara, se coloca na realidade da pessoa que usa aquilo e apresenta o seu produto. Porque você tem domínio sobre isso. É você quem vende, é você que conhece. Quem tem que falar é você. Entendeu? Não sou eu que tenho que fazer uma arte com uma pessoa desconhecida e escrever uma legenda sobre o produto. É você quem precisa se posicionar e fazer. Só que isso, há 4 anos atrás, já acontecia, só que não da maneira que acontece hoje. Então, foi uma coisa que a gente foi inserindo em doses homeopáticas. Eu comecei fazendo só arte. Eu comecei... Mas já não queria arte com gente da internet, não. Já fazia minhas clientes fazer ensaio profissional. Isso aí. Mas foi feita a arte. Foi feito a legenda gigantesca. Foi feito, entendeu? Até que eu consegui começar a convencer as pessoas. Tem clientes que estão comigo desde essa época. Que me contrataram lá em 2000 e... Que ano? 2000 que ano, amor? 2021? É, por aí. Pra fazer 12 artes por mês pro perfil delas. Aí teve um dia que eu falei, não tô contente, não quero mais isso, vocês vão começar a gravar. Bora. E eu falo mesmo, entendeu? E sempre expliquei que o marketing é 50% a minha estratégia e 50% a entrega do cliente. Sim. Então, eu como estrategista chegava e falava, não funciona? Bora. Bora. Aí, começavam a fazer e a rede social fazia assim, muito rápido. E ainda que a rede social não fizesse assim, porque seguidor não paga conta, as pessoas não entendem isso no sentido de volume, no sentido de conversão fazia. Quem tava ali tava comprando. Sim. Sim. Entendeu? Então, as pessoas foram vendo... Eu fui inserindo isso em clientes que estão na minha carteira até hoje, sabe? Estão comigo até hoje, durante todo esse tempo onde eu fui aprendendo e eles também. Graças a Deus, eu tenho pessoas que ficaram comigo nesse período. E depois eu voltei pra Vivai e comecei a aplicar isso dentro de um segmento que não era nada humanizado. Sim. Ainda que vendia casas, né? Vendia casas sobre famílias, pessoas. Era uma foto de fachada, vende-se, tantos mil, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, a área e um canil para seus cachorros. Quer saber mais? Venha ver a casa. Exatamente. Fale com os quer nossos saber mais? corretores. Ligue nesse telefone. Sabe? E aí eu falei, não, isso aqui não vende, gente. Meu Deus, se eu quero comprar uma casa, eu quero ver a casa, eu quero ver uma pessoa me falando da casa, do que tem de diferente na Vai casa. comprar sonho, né? É, entendeu? E a minha irmã sempre teve um posicionamento desse, de são sonhos, eu tô mexendo com o sonho das pessoas. Ela Sim. sempre lidou nos bastidores de maneira muito humanizada com isso, mas ela era uma das pessoas que não queria estar na frente da câmera gravando, Sim. entendeu? E aí eu fui inserindo, fui trazendo primeiro a equipe, gravando vídeo com a equipe, e aí fomos mostrando a obra de maneira diferente, chamando o engenheiro, e foi fazendo, quando eu voltei, né? Fazendo daqui, fazendo dali, e aí rolou, sabe? Rolou mesmo. A Miriam, que foi a pessoa que me colocou a sementinha do marketing, ela também já falava que tinha que ter gente aparecendo, os experts na frente falando. A comunicação dela era mais institucional, porque eu falo de maneira muito mais simples, vamos dizer assim. Sim. Mas ela já tinha essa percepção também. Então, isso foi sendo construído. E quando eu voltei pra Avivar, que eu já voltei com isso construído, de que é assim que tem que ser feito, e a gente implementou... Você vai olhar o feed da Avivar hoje, quase não tem casa. É pessoas. Ali tem gente apresentando Sim. casa, tem gente recebendo casa, entendeu? E em todos os negócios são assim. Na área da saúde, hoje eu atendo uma loja do ramo de tintas. Você entra, não é só lata de tinta, entendeu? São os vendedores falando sobre o produto. É a dona do negócio falando sobre como ela gera a equipe dela de maneira humanizada. Porque Deus é tão bom na minha vida que ele me conecta com pessoas muito parecidas comigo. Então, é desse formato que a empresa funciona. É entender que pessoas se conectam com pessoas, que as pessoas vão comprar de você depois que você comunicar o valor e não o preço do seu produto. Porque adianta eu vender uma blusinha, eu botar lá essa regata aqui, R$30. É um produto que a pessoa compra por necessidade? Compra por necessidade. Mas se ela souber que essa regata custa 30 ou 300 reais, por isso, ela não vai ser mais recorrente na minha loja? Com certeza. Então, foi aí que eu comecei a mudar. Aí começaram a vir as influencers e todas as coisas que se conectam nesse universo de humanização. E hoje é a vertente principal do meu trabalho. Eu só trabalho de maneira humanizada. Não me peça, até coloco nos contratos, que eu vou fazer uma arte se necessário. Se for muito necessário. É interessante você falar sobre, no ramo de tintas, não sei se você já ouviu os vídeos do dono da Decor Colors. Maravilhoso.
Ele é fantástico. Aquele cara foi depois procure tem um Shark Tank dele, que ele foi no Shark Tank. Muito interessante a história dele. Maravilhoso. Ele simplesmente começa a passar um cimento queimado na parede, olha como vai ficar. Depois você termina de ver, você prende no vídeo, né? Aqueles vídeos satisfatórios que a Isa sempre fala. É um vídeo satisfatório que ele tá apresentando tinta. Exato. Quem imaginaria que um dia um dono de uma empresa daquele tamanho, o dono, está na frente da empresa dele fazendo, mostrando pintando. Exatamente. Agora que você falou, me trouxe à mente do marketing humanizado. Uma pergunta, influencer, se eu, Johnny, tenho uma minha empresa, vamos supor, tenho uma farmácia. Sim. Eu não quero falar de jeito nenhum, porque eu tenho um problema seríssimo em estar nas redes sociais. E eu preciso contratar alguém. O marketing humanizado, ele se aplica também a influencer? Ou eu, Johnny, que preciso estar na frente da minha empresa? Se aplica, mas isso é perigoso. Diga. Porque você é a personalidade da sua empresa. A personalidade da sua empresa não pode ser uma terceira pessoa. Porque, por exemplo, você é o Johnny dono de uma farmácia, certo? Sim. E você contrata a Isa, que é Sim. influencer. Ela é a personalidade da sua empresa. No momento, o contrato de vocês acaba. A Isa vai para outra farmácia. Ela é a personalidade que comunica sobre a farmácia. O seu público vai embora com ela. Porque você nunca se posicionou na frente do seu negócio. Uau. Entendeu? A conexão de um negócio é sobre quem está à frente do negócio. E quem está à frente do seu negócio nunca é uma influencer. É você. Então, Gente, eu sou apaixonada pelo marketing de influência, entendeu? Realmente acho que é um negócio que funciona muito, principalmente na nossa região, que todo mundo se conhece, uma região pequena. Confia na indicação, né, da pessoa que tá ali trabalhando com isso, mas a gente precisa ter muito discernimento e cuidado pra gente não colocar tudo que é nosso nas mãos de uma outra pessoa. E isso em todas as áreas. Seja a área menos humanizada possível, que é algo que você definitivamente precisa consumir, como, por exemplo, combustível, alimento, que você compre ponto, farmácia. Sim. Compre ponto, você precisa, né? Não é algo que você consome por luxo, é algo que faz parte do seu dia a dia. Independentemente de ser uma área dessa, de necessidade básica, ou de uma área mais supérflua, tipo, está à frente de uma empresa de cosméticos, quem é a cara da sua empresa é você, sabe? E Johnny, supera. Me pegou. Supera. Não, eu preciso da dica. Você precisa de mais água? Eu quero, por favor. Aqui, ó. E aí, qualquer nicho é possível humanizar. Qualquer nicho. Qualquer nicho. Gente, depois eu vou procurar. Vou falar de um... Fala. Eu vi o pessoal estão fazendo vídeos, isso em Londres já faziam, e agora estão vindo pro Brasil, fazendo marketing, né, humanizado de velório. Gente, eu ia falar agora de funerária. Tem uma mulher no Instagram, aqui do Mato Grosso, estouradíssima, o nome dela é Dalila. Ela faz unboxing. Não. De caixão. Não acredito. Isabela, eu fiquei 15 minutos da minha vida vendo os unboxing de caixão. E tipo assim... Descobrindo qual que você queria pro futuro. Você não tá entendendo. E ela ainda fala bem assim, deste ramo que hoje é meu, mas um dia também será seu. Essa realidade. Nossa, Todo e mundo é vai acabar ali. verdade. Ai, caixão de 60 mil reais, que eu nem sabia que existia um absurdo desse. Deus. Juro por Deus. Fala assim, não, pode me colocar no mais barato, porque vai virar tudo uma coisa só. Gente, eu sou dessa vertente também, mas aí tem pessoas que comentam lá, eu vou querer ir pro descanso eterno num negócio de R$2.000, não vou. Fala, não, você vai pro descanso. Por mim, mas... joga no Rio, gente. Pelo amor de Deus. Esse Né? negócio de gastar dinheiro com caixão é uma tragédia. Fala sério. Ai, Crema. gente, acabou de perder um cliente da funerária. Não, funerária é contrário. Ai, gente, eu nem sei se eu queria não, sabe? Fala disso, eu trabalhei em funerária. Eu tocava em velório. Ele tocava em Eu velório. toquei mais de ano. Pensa que triste. Eu trabalhei mais de ano. Eu vou ser muito honesta com você. Eu acho isso muito esquisito. Sim. Tocar em velório. Entendo que são culturas e etc. Inclusive, a Mas fica Univida muito oferece. bonito. Ai, fica lindo. Mas fica muito Ai, bonito, gente. Dá de vontade verdade. de chorar. Ah, óbvio, né, Isabela? Pelo amor. É que você aflora o Gente, sentimento. é muito errado a gente tá rindo disso, né? Mas é que parece... Ó, eu vou dizer aqui que eu acho, assim, de pessoas que tocam num velório ou num funeral, que é o que a gente costuma dizer. Parece uma homenagem pro falecido, com né? certeza. Sim. Então, parece que a pessoa... Parece que a gente tá dando muito... Não sei explicar, Não, mas é pra... homenagem mesmo, você tá dando- E aí, assim, a família às vezes até escolhe a trilha sonora, né? Isso, escolhi. que a Eu pessoa- ficava enrolado, porque era
É muito... Não é nem 24 horas, né? Pra você tirar as músicas. Ai, é verdade. Porque Não dá tempo. morreu hoje. Logo enterra. Vai querer música? Vai querer. Johnny, amanhã cedo tem um velório pra você tocar. Escolheram... Gente, eu tive que que montar um loucura. repertório. Tocar E deixa eu te perguntar, assim, agora me surgiu uma dúvida, acho que eu nunca te perguntei. Você já tocou alguma coisa... Ai, desculpa. Você quer que eu diminua o ar? Não. Você já tocou alguma coisa mais estranha, assim, agitada, Toquei. talvez? Teve na verdade, um hino do... Risca-faca. Não, Nossa, já hino às vezes do- conheceu no bailão, né? Hino do Corinthians. Tinha um... Meu marido é Vira corintiano. Mata. Ele fez assim ali atrás, ó. Tinha um... Vai querer amor. Tinha um... Eu não quero te enterrar, não, querido. Uma Vai morrer os bandeira. dois. A união é tanta que vai morrer os dois juntos. Eu não sou Colocar uma obrigada. bandeira do Corinthians em cima, assim, Exatamente. Tinha um cara muito famoso, o velho Gravata, que ele passava com carro de som em Tangará. Era um cara muito famoso em Tangará por causa disso. E ele morreu, e aí ele gostava muito do Corinthians. E daí fizeram... Salve o Corinthians. Que Você loucura. acredita nisso? Mas você tocou no violino. No Socorro! Violino, no violino. Miséria, não consigo imaginar como seria isso, gente. Ai, gente, você quer que eu faça pra você depois? Não, eu quero. ele Ele vai vai pra pro Gabriel. O Gabriel vai você ter uma amar. noção. Gabriel é corintiano roxo. Ele vê na rua a camiseta e grita, vai, Corinthians! Ai, gente. Gente, que loucura. Misericórdia. Mas Olha só. dá pra fazer marketing humanizado. Em tudo. Mas- tudo. Tem coisa que eu acho esquisito, como nesse caso, Sim. eu teria ideia de fazer um unboxing de caixão? Jamais, entendeu? Porque eu acho algo muito fúnebre, né? Mas Né? É muito... e algo Mas ela foi interessante genial. disso é porque as pessoas que trabalham com isso, pra eles é tudo muito normal. De verdade, é tudo muito normal. E, gente, É é o fim de pessoal todo fazer mundo, né? É a maquiagem. gente que normaliza porque não é nossa realidade diária, mas... Maquiagem, eles fazem maquiagem, nas Maquiagem. pessoas. Então, assim, gente, tem mercado Meu pra Deus. tudo. Mercado pra tudo. É. Tem, com certeza. Mas isso que E ela você... tá estouradona no TikTok com os unboxing dela. Gente, Muitas que views. interessante. Inclusive, eu fiquei lá um tempão. Vou te mandar. Anota aí, eu quero falar depois sobre o TikTok. Tá. TikTok. Mas interessante isso que você falou, de que quando a influenciadora vai embora, o público vai embora junto com Nossa, ela. acontece muito, gente. Isso é muito Sério, real. Acontece muito forte. muito, acontece muito. Ainda mais em cidades pequenas. Porque, assim, são poucas as personalidades que existem nesse sentido, certo? Sim. E aí a pessoa vai lá, ela terceiriza 100% a propaganda da loja dela. A hora que a garota propaganda tá fazendo propaganda pra outra pessoa, a galera Você vai acabou- atrás. Você acabou de colocar medo em 90% Assim dos donos de espero. empresa. Assim espero. Porque É, eu sempre cara. falo, um exemplo de pessoa estouradaça que é responsável no ponto de propaganda é a Virgínia. Consumo o Verdade. conteúdo dela? Sim. Não consumo. Gosto do conteúdo dela? Não gosto. Mas a mulher é um gênio nesse sentido. Ela é. Com Ela certeza. aproveita todas as oportunidades que ela tem pra vender o peixe dela. Ela tava lá recém-parida, gente. Tinha acabado de botar a José Leonardo no mundo e tava tomando o café da manhã dos Champions. É verdade. Por quê? Ela precisa? Não precisa, não. Ela poderia pode contratar todas as personalidades do planeta pra fazer o marketing E dela. a constância, né? E as pessoas Todo consomem santo dia. por quê? Não é porque ela é a personalidade. A pessoa do seu negócio tem consumido o seu negócio porque você é a personalidade do seu negócio. E é humanizado, porque ela conta a vida dela, tá ali Todinha. todo dia. Ai, tô todo- aqui, Mostra os 40 a ovos que ela casa come tá por cai- dia. Né? A casa tá caindo Os ali, mas vou filhos, tomar é. aqui o meu negócio. Aquele whey que é desse tamanho, o scoop. Aham. É um caminhão de scoop. E tome, vende igual água. Inclusive, Igual até água. eu comprei um negócio dela porque eu Olha queria aí, saber ó. se o trem era bom mesmo. E aí, Não é bom? possível. É. Já fez marketing dela. Aí, já tá vendo? Acabei de fazer um Ela marketing. fala Ela faz a tanto. gente fazer o marketing pra ela. E assim, não é uma pessoa de quem eu consumo Aham. conteúdo. Imagina. Mas se eu fosse. ouvi tanto, eu tava tão insuportável esse negócio de body splash da Virgínia. Eu falei, eu vou comprar esse trem, que não é possível. E é possível. Gente, É realmente bom. interessante. Entendeu? Olha aí. Então, assim, ela bate tanto. E marketing é repetição também, né? Ela Aham. repete tanto. É. É a mesma rotina, a Que entra. mesma coisa. Entendeu? A hora que você vai entrar no store dela de manhã, todas as manhãs é a mesma coisa. Você já sabe, Bom dia, certinho. dancinha, Aham. café da manhã. Até teve uma época que ela fez a pausa da Foi, dancinha. foi. Bom dia, dancinha, café da manhã do Champions, 47 ovos. No final do dia, Aham. boa noite, durmo com Deus. Obrigado por tudo sempre. Aham. Ela e o Josefinho. 2025 é nossa. Aham. Ela repete, É, repete, sim. repete, É, repete, sim. repete. Aonde É, você olha, tem uau. Virgínia. Que legal. Entendeu? Uhum. Por aí. Nas suas estratégias, como que funciona o seu... A Bruna estrategista. Se eu, Johnny, contrato a Bruna pra minha farmácia. Vamos voltar à farmácia. Eu tenho uma farmácia, gente. Eu não tenho farmácia. Mas o Johnny tem uma farmácia e quero contratar a Bruna. Bruna, eu não apareço nos stories, eu não gravo vídeo. Qual que seria a primeira coisa que você falaria pra mim? Chegaria na reunião e falar assim, já contratei você, agora eu vou fazer o que você me mandar. A primeira coisa que eu faria era começar a romper as barreiras do Johnny não querer aparecer. Não, isso aí... Eu ia começar pegando as pessoas da equipe que são mais aptas pra isso. Teria pessoas de maneira obrigatória no perfil da farmácia, mas o Johnny já ia ter noção de que uma hora ou outra ele ia fazer curso de oratória, ele ia fazer terapia
mas ele ia aparecer, entendeu? Até isso você indica. Indico, com certeza eu indico. Então, ele iria aparecer. E a estratégia é formada em cima do que aquela empresa tem como objetivo. Eu já cheguei em empresas que o objetivo estava errado, entendeu? O que a gente tem hoje? A gente tem uma demanda absurda de pessoas querendo atender o público A. Ai, Bruno, eu quero high ticket. Ai, eu quero atender quem ganha muito. Sim. Ai, eu quero atender quem paga muito. Mas quem consome muito mesmo, não tá lá. Exato. Entendeu? Não tá lá. Então, às vezes, a pessoa vem querendo ir pro high ticket, ela não tem condição, ela não tem posicionamento, ela não tem estrutura, ela não tem absolutamente nada ainda pra atender o high ticket, mas Só ela tem um quer sonho. começar pelo padrão FIFA. Entendeu? É. Aí eu venho com essa dose de realidade. Eu falo, é por aqui que a gente vai. Nenhuma escada se começa pelo último degrau, é pelo primeiro. Então, a gente vai começar lapidando, vai começar melhorando sua logomarca, porque eu também dou consultoria de branding, né? Eu não faço a parte de designer gráfico, inclusive sou uma abominação em relação a isso. Mas a parte de inteligência por trás da marca eu faço. Então, se a marca é ruim, se a marca não comunica com high ticket, a gente vai alterando as coisas, o posicionamento da pessoa. Se é uma pessoa que me dá liberdade, eu lapido até o sentido de posicionamento na comunicação, na vestimenta. Eu indico profissionais em quem eu confio pra fazer essa parte de lapidação, porque tudo isso é importante quando a gente tá à frente de um negócio. E aí vem o Johnny com a farmácia dele e me fala, Bruna, tô aqui, vende um monte de marca massa de cosmético, por exemplo, mas ele quer vender a sertralina. Eu falo, não, cara, vamos pra cá. Tá dentro da farmácia, ele vai comprar a sertralina de você também. Mas vamos aqui primeiro, porque isso aqui que tá repado, a galera gosta muito de skincare. Aí a gente vai pra esse lado. Então, eu lapido tanto o negócio quanto a ideia de negócio que a pessoa tem. Você traz uma visão de fora. Exato, do que é interessante. Porque se você for falar pro Johnny, que é dono, ele fala, não, tá vendendo muito Cimegripe, que agora tá uma crise de gripe, tá vendendo, eu quero vender isso aqui. E às vezes não que é baratinho, né? E aí tá dando muita comparação. gripe. Vou vender o Cimegripe, mas eu posso também vender um suplemento vitamínico. Então, em vez desse negócio que resolve o BO agora, eu vou fidelizar o meu cliente aqui, que vai voltar a comprar isso aqui todo mês. Então, a gente precisa pensar na esteira de produto. É interessante porque Cimegripe, toda farmácia tem. Sim. O multivitamínico, muitas vezes a pessoa nem tem noção que às vezes imagina que só tem naquela farmácia, né? A gente tem, se você fizer um marketing legal, a pessoa acha que aquele tipo de multivitamínico o suplemento só tem ali. Não imagina. E aí também já vem as raízes, Johnny, porque o marketing também é sobre relacionamento com outras pessoas que estão empreendendo. A gente precisa tirar esse negócio de concorrência da cabeça. Sim. Sabe? Então ali o Johnny, dono de farmácia, que vende um multivitamínico. Às vezes a pessoa tá vindo demais com gripe, ainda que ela tá tomando aquilo. Vou fazer uma parceria com um médico nutrólogo, que repõe as vitaminas dessa pessoa. Sim. Entendeu? Então, o paciente do nutrólogo tem 10% de desconto na minha farmácia. Esse nutrólogo já vai encaminhar o paciente dele pra lá. É um networking que a gente faz, que todo mundo sai ganhando. Verdade. E é pensar fora da caixa, sabe? Porque eu não tô ali só pra vender remédio de gripe. Sim. Eu não tô ali pra vender só protetor solar. Entendeu? Eu tô ali pra criar uma rede de relacionamento, pra que as pessoas conheçam a minha farmácia como um lugar que elas encontram tudo o que elas precisam e tenham também informação em relação à dosagem, a pessoa entender que ela não pode se automedicar, sabe? É uma coisa que vai muito além da bolha que as pessoas que estão lá dentro vendendo todo dia entendem. Porque o olhar do marketing precisa ser o olhar do consumidor, de quem tá indo lá pra comprar. O que é interessante pra mim? Eu quero saber o que tem dentro da dipirona? Não, eu quero saber o que a dipirona vai fazer pra minha dor. Entendeu? Então, não me interessa a composição dela. O farmacêutico não vai vir lá com a cartelinha de dipirona. Aqui tem tantas gramas disso aqui. Tem tantas gramas... Não quer. Ó, isso aqui é o remédio que você vai tomar se você sentir isso. É a informação que cura a dor da pessoa que te procura. E a dor não só no sentido físico, né? Todo cliente procura, independentemente da área, por uma dor. Ah, eu quero o cara que limpa o estofado. Por quê? Porque meu sofá tá sujo, é a minha dor. Entendeu? Então, a gente vai na dor da pessoa, explica pra ela por que você é útil na vida dela, o que você mudaria, o que você agregaria, qual é o valor do seu serviço, e é por isso que ela te procura. E todo negócio tem uma esteira. Entendeu? Então, a gente, de cara, oferece o que é a esteira do seu produto. O começo lá da esteira. A gente atrai por um motivo e a pessoa, depois que ela é fidelizada no seu negócio, ela vai pulando para as próximas etapas. Isso para farmácia, para mercado, para mentoria, para loja de roupa, né? As pessoas que crescem mesmo. Em Tangará tem uma grande empresária no ramo de franquias que ela foi ramificando. Tem uma franquia aqui, isso aqui deu certo, abro essa atende a mãe, essa atende o esporte, essa atende a sapato, entendeu? Vai ramificando. Então, é tudo relacionamento e a visão de mercado é entender o que a pessoa quer consumir. E muitas vezes, quem tá lá dentro das quatro paredes do comércio, não enxerga o que... E nesse ponto, as influencers são fantásticas. Eu não tenho problema nenhum com influencer, tá? Inclusive, até eu brinco disso de vez em quando. Mas as pessoas precisam entender e enxergar elas
como um aliado, não Uhum. como quem puxa a sua carroça. Sim, Entendeu? entendi. E é muito... Contratado. Tá contratado. Verdade. Nossa, vendeu bem demais. Vendeu, no contrato. Vendeu bem demais. Não, depois eu vou passar o contato dela no final. E você vê, hoje em dia, assim, ainda tem essa mentalidade muito fechada pro marketing, né? Muito. E olha o quanto o marketing é importante. E Isso que evoluiu, né? você falou muda completamente a dinâmica de um negócio. É, Tira a você empresa daqui. saiu de um estrategista de marketing e veio para um estrategista de negócio. Mas o Exatamente. marketing é sobre isso. É isso. Né? Porque assim, as pessoas trabalham, eu só vou produzir conteúdo aqui. Só vou. Não é. Porque se o marketing não faz esse negócio ter sucesso, é o meu portfólio. Sim. Entendeu? Então eu preciso enxergar aquilo ali como um todo. Ah, o Johnny tem problema pra aparecer. Então eu vou começar no problema do Johnny porque eu preciso que ele mude vai isso pra que eu tenha sucesso no meu trabalho. E eu fico extremamente frustrada quando eu não tenho. Sim. Entendeu? Já ocorreram diversas situações em que é muito difícil um contrato meu se findar, graças a Deus. Mas quando aconteceu algumas vezes, foi porque eu não conseguia fluir com essa pessoa. Não havia identificação, que é fundamental. E dificilmente eu fecho o contrato só por WhatsApp. Eu gosto de conversar com a pessoa, olhando no olho. Sim. Se não é possível que isso seja fisicamente, por uma chamada de vídeo, pra eu entender a energia daquela pessoa, o quanto ela tá disposta, sabe? Sim. E conseguir levar a coisa pra um caminho que funcione. Não adianta eu ficar só postando, não adianta eu te mandar um cronograma pra você cumprir de story e você não fazer. Não adianta você estar em outra cidade e na cidade que você tá eu não tenho nenhum filmmaker pra te ajudar e você fazer um vídeo ruim e me mandar, porque isso também afeta no meu trabalho. Então, é uma sequência de coisas a serem lapidadas. E por muitas vezes a gente precisa ensinar Sim. o nosso cliente. Como você provavelmente, como gestora de tráfego, já teve que falar. Com um vídeo ruim eu não consigo trabalhar. Com um post ruim eu não consigo trabalhar. Isso afeta no meu resultado, né? Não é possível fazer desse jeito. Ou tem um filmmaker que é o cara. Capta imagens fantásticas, mas o roteiro é péssimo. E acontece pra caramba, entendeu? Muito. Vocês recentemente fizeram um trabalho fantástico, que foi quando eu fiquei sabendo que vocês trabalhavam com isso também, pro Lagusta. Gente, eu queria comer aquele hambúrguer de... Meu Deus, como eu fiquei com lombriga. Entendeu? E era uma ótimo. pessoa que não é influencer. Uhum. Você usou a Isa, que é uma consumidora comum, que é Sim. fantástico pra marca. Sim. Porque é uma pessoa comum, consumindo e dando sua opinião honesta sobre aquilo. Sim. Entendeu? E um vídeo que parece que eu senti o cheiro do hambúrguer na chapa. Uau. Entende? Que Se é um vídeo ruim... Sim. Se é o chapeiro fechando hambúrguer de qualquer jeito e uma pessoa aleatória que não mordeu com a vontade que a Isa mordeu aquele lanche, o resultado não era o mesmo. Sim, com Entendeu? certeza. Então é uma sequência de coisas que traz o resultado. Sabe? Não é fazer de qualquer jeito, não é copiar. Eu tenho um ranço de chat GPT. É. Porque é a mesma personalidade pra todas as coisas, porque é um robô que tá fazendo. Sim. Aí as pessoas digitam de maneira genérica, porque ele consegue ser muito profundo. Sim. né? Sim, sim. Mas as pessoas digitam de maneira genérica, porque tem uma ideia genérica. E aí você olha 7 negócios diferentes, o 7 foi feito pelo chat GPT. Sim. Entendeu? E não tem a personalidade do Sim. dono. Não tem o valor que o dono queria que tivesse sido colocado naquilo ali. Então é muita coisa. E são todas áreas diferentes do marketing, né? O roteirista é uma coisa, o estrategista é outra coisa, o filmmaker é outra coisa, o gestor de tráfego é outra coisa. E a gente, enquanto pessoas que trabalham com isso, precisa vir e explicar. Quem vai aqui é esse, quem vai aqui é esse, sou eu quem venho aqui, eu preciso da ajuda desse, porque sem esse eu não funciono. Sim. E assim as coisas se ramificam, né? E as pessoas não têm muito essa... Ô, Bru, consciência. e fala pra gente e pras pessoas que estão ouvindo, qual que é o futuro das empresas que não se adequarem ao marketing digital? Ao mundo digital ali, na Isa, empresa delas. Elas já vêm capengando, né? Quem ainda não entendeu a relevância disso já tá ali tropeçando. E assim, existem 2 tipos de empresas. A empresa que é antiguíssima, por exemplo, é uma empresa familiar que tá aqui desde quando tudo era mato. E que ela tem demanda porque as pessoas sabem que aquilo ali existe para essa finalidade. Ela continua vendendo. Mas até que ponto? Até uma pessoa que é tão boa quanto ela vir com uma Sim. proposta igual e divulgar isso na internet pra estourar a bolha dela e ir pra grande galera ali Sim. que consome. Sim. Então, eu, honestamente, não vejo nenhum tipo de produto, serviço, negócio que funcione sem estar no digital, nem que seja pra marcar presença. Como os mercados, as farmácias, Sim. os postos de gasolina, eles vendem porque é consumo diário, entendeu? Passei na frente do posto, tô com um tanque na reserva, vou parar ali e abastecer, certo? Mas a presença digital muda. Se eu quero aumentar o meu faturamento, eu não quero pegar só quem tá passando na minha frente Exato. com um tanque baixo. Mas a gente já tem casos em Tangará, por exemplo, que um posto BR em Tangará,
já é referência. Referência. Porque as pessoas já não vai abastecer. A pessoa vai abastecer, dela vai tomar uma cerveja ali. Exatamente. Daí já tem o futebol que ele pode assistir do lado. Daí já reúne as pessoas, tem um café gelado. E Meu isso é irmão uma esteira mesmo. de produto. Meu irmão mesmo ia toda Pão vez. de Ele queijo lá é saía, uma delícia. Nossa, o Rony- é melhor. o Rony saía lá do Parque do Bosque, ia tomar Tarumã, café. não era? É, Do Tarumã, né? Do Tarumã. Lá do Tarumã. Ia lá na saída da cidade pra tomar No posto café. BR. É. Exatamente. Num posto. Café da manhã. Gente, com quantas padarias tem em Tangará? Exatamente. Por qual motivo que a pessoa saiu daqui? Ah, o pão de queijo é bom? É bom. Nossa, mas delicioso. como que ele descobriu que o pão de queijo é bom? Porque ele viu alguém falando. viu. Exatamente. E eu não sei como é a vida de vocês nesse sentido de consumo, mas eu adoro experimentar coisas novas. E todas as coisas novas que eu experimento, seja no sentido de consumo de roupa, calçado, maquiagem, ou no sentido de comida, eu experimento porque eu vejo alguém falando. Sim. Eu não passo na frente Eu de um também. restaurante e falo, vou entrar aqui porque eu fui com a cara. Não. Sim. Eu entro se eu já vi alguém falando que era bom. Uhum. Entendeu? Então, seja o marketing feito no sentido de internet ou no marketing orgânico, é marketing, gente. Sim. Não deixa de ser marketing. O boca a Sim. boca é marketing. Entendeu? Tudo é Sim. marketing. Uhum. Se você for ruim nesse sentido, se você tem a sua loja que é dinossáurica na cidade e você atende mal, uma hora o marketing vai começar a trabalhar contra você. Ainda que você Com faça, certeza. conte só com ele boca a boca. Entendeu? Então, tudo, o nosso comportamento, o nosso posicionamento, a nossa presença digital, tudo isso é marketing. Sem exceção. Entendi. E assim, em sentido de produto e no sentido da gente vender nosso peixe. Isso é Sim. marketing. Uhum. Vídeo bom, vídeo bonito. Vende mais do que vídeo ruim? Porque é o seguinte, a gente tem alguns casos de gente que o vídeo nem é tão bom e viraliza na internet. Talvez seja só o conteúdo que é muito melhor. Não sei se você tem isso. O que é melhor? O conteúdo ou o vídeo A melhor? qualidade, Ou né? se juntar os dois. Por exemplo, o vídeo do que aconteceu agora, do Nicolas. Um vídeo com roteiro bom, com excelente gravação, com edições dinâmicas e tudo mais. Mas pra você, o que você acha que vale mais a pena? Um roteiro bom com vídeo mais ou menos ou um vídeo muito bom com roteiro mais ou menos? Um roteiro bom com vídeo mais ou menos, na minha percepção. Porque assim, a gente precisa entender como a gente está comunicando, certo? Então, se eu tenho o melhor filmmaker da galáxia, num estúdio impecável, com todos os equipamentos de ponta, o que eu preciso para fazer um vídeo extraordinário, e eu chego lá e falo, hoje eu vou te dar 3 dicas, gente. Sim. Você entendeu? Então, se você não sabe sobre o que você tá comunicando, se você não sabe, ou vem um médico ou advogado. Gente, advogado é campeão pra fazer conteúdo extremamente. Meu Deus, fugiu a Pra palavra. advogado. Ele faz conteúdo pra advogado. Isso Entendeu? acontece. Não pode. Aí ele fala da maneira mais profissional possível, com todas aquelas Medo palavras. de ser julgado pelos colegas. Exato. E aí ele tá vendendo pra colega? Não tá vendendo Não. pra colega, entendeu? Sim. Eu falo, dona Maria, você tá com um problema na sua aposentadoria? Hoje eu vou te ajudar. É assim, assado que a senhora vai fazer. Isso vai Sim. chegar na dona Maria, entendeu? Que é quem... Ou no neto da dona Maria, que é quem provavelmente tá na internet. Sim. Pra ajudar ela, pra Sim. resolver o problema dela. Então, se a gente não comunicar do jeito certo, se vir o médico falando sobre a bactéria que tem não sei aonde, e não explicar aquilo que... Qual que é o dano, enfim, Sim. de maneira que a gente realmente entenda quem é leigo, Sim. ele não vende. Ele pode ter o melhor estúdio, com o melhor filmmaker, tá gravando lá no set da Globo. Que se Sim. o roteiro dele é ruim, ele não vai fazer sucesso. Entendeu? Mas também tem o limite de vídeo ruim, né? É isso que eu ia falar também, porque tem profissões que você não pode se dar ao luxo de fazer fazer- um vídeo ruim. Não. Tem profissões que você... por Como exemplo, vamos médico, supor, né? Exato. Uma maquiadora. Harmonização. Maquiadora? Vamos supor uma maquiadora. Se ela faz um vídeo de baixa qualidade, ou eu acredito que se ela fizer um vídeo muito bom, sem falar nada, só mostrando, Ela ela vende. talvez O belo, venda né? mais do que, às vezes, com o roteiro. Porque tem profissões que você não pode se dar ao luxo de fazer um Vídeo vídeo. ruim. Um advogado, por exemplo, de terno, ele vende uma imagem. Advogado, tanto que a gente fala que quando o advogado começa a advogar, ele tem que ter o kit, né? Tem um carrão, tem um celular bom, desse ele jeito. precisa de um kit, Verdade. porque ele tem que mostrar para as Sim. pessoas que ele tem autoridade, que ele conseguiu um status, Exatamente. assim como o médico. Algumas profissões, eu acredito que não pode se dar ao luxo. Até porque ganham mais também, né? Podem investir mais. Tem profissões que você não pode investir tanto. Por exemplo, tem um pedreiro que ele viralizou na internet Nossa. mostrando como que ele tá fazendo o trabalho. Ele não precisa de uma qualidade incrível. excelente. É o celularzinho dele básico Mas mesmo. o roteiro dele é mas muito o bom. roteiro é excelente. É, excelente. Por quê? Excelente. Dependendo do trabalho que você faz, dependendo do âmbito, do lugar que você está, ele permite que você tenha um vídeo mais ruim. Os outros precisam de um vídeo de maior qualidade, né? Agora, se você consegue unir o bom roteiro com excelente. a imagem, você tem o
uma explosão E assim, no maravilhosa. caso da maquiadora, a maquiadora, o bom roteiro dela é a técnica e o produto. Então, se ela tiver uma técnica Olha, já ruim, dá dica aí, ela, ó, não pras tem maquiadoras. ela olha. não tem um bom roteiro, entendeu? É uma técnica ruim, é uma técnica defasada, ou é algo que para aquela cliente em específico é muito bom, mas para grande massa é ruim, ela não tem um bom conteúdo. Quer ver um exemplo muito legal que também vem do TikTok? É uma maquiadora de cigana. As ciganas, elas são conhecidas por usar uma maquiagem muito mais pesada, muito mais marcante, com uma influência muito grande de cores, de delineado, de glitter, coisas que hoje, no dia a dia, com essa vibe de clean girl, já não existe mais. Sim. Então, essa mulher, ela tinha duas vertentes. A sorte dela é que a internet ela é muito bem dividida, né? Ela poderia ser massacrada, porque na visão da grande massa aquilo é brega, Sim. mas as pessoas, na verdade, olharam aquilo como um conteúdo diferentão. Sim, Entendeu? Então, a gente tem uma linha tênue sim. de roteiro, até pra quem não precisa falar nada. Sim. Sabe? Não tá Realmente. falando nada, mas o que você tá mostrando Tá é comunicando, pertinente. Exatamente. Eu tô usando lá um produto. Tem também pessoas que viralizam. Nossa. São maquiadoras que estão entrando no mercado de trabalho agora e estão vindo com os produtos mais baratos, mais comuns, que é o que elas podem fazer naquele momento Sim. e fazendo um trabalho impecável. Nesse caso, o produto não conta, porque ela é boa no que ela tá Exato. fazendo. Sim. Mas se ela tem o melhor produto do mercado e tá fazendo um trabalho ruim, Nossa, aí... Sim. então tudo É isso é tudo. roteiro. Tudo isso, né? Vai comunicando. Exatamente. o roteiro não é abrir a boca e Não. falar. É o que você mostra, Não né? mesmo. Uau, quanta coisa legal, né? Você que pediu pra eu lembrar pra você sobre o TikTok, se você tinha alguma coisa. Na verdade, eu queria falar sobre aquele anúncio do Zuckerberg sobre as redes sociais. O que você acha sobre o que ele falou? Isa, eu acho que a gente tem Vai ficado... acabar o Instagram? Será que o Instagram vai acabar? Então, na realidade, isso precisa ser uma preocupação para a grande maioria das pessoas. Eu já começaria a planejar essa migração, mas o Instagram e o TikTok são redes sociais completamente diferentes. São públicos e conteúdos completamente diferentes. Acaba que se a gente leva isso muito a ferro e fogo, a gente adoece. Sim. Porque a gente precisou aprender. A gente veio do Facebook e precisou aprender como o Instagram fluía, que era uma plataforma né, diferente, onde as pessoas iam mais pelo belo. Aí veio aquela época que era só post mesmo, aí veio o Reel, e a gente mais uma vez precisou se adaptar. Daí veio o TikTok, que também é uma plataforma de vídeos, né? Mas são muito diferentes. Sim. Então, assim, eu, enquanto estrategista, já estou pensando em formas da gente migrar, sem eu mudar a identidade do meu cliente, que é muito bem estabelecida, mas fazer conteúdos que também vão fluir lá para caso isso aconteça. Mas do fundo do meu coração, eu não acredito que vá acabar, tá? Só que, ainda assim, ter mais um bracinho de marketing não é um problema, Sim. né? Então, não seria algo que a gente perderia. Mas é um conteúdo que a gente tem que contabilizar como um conteúdo a mais, porque não se aproveita. É muito difícil um conteúdo que se encaixe nas duas plataformas. E Olha o aí. TikTok, ele é uma plataforma que exige uma constância muito maior de publicações. O Instagram, ele vive com story muito bem. Né? Se você é assíduo e se você é inteligente no que você publica no seu story, ele vai indo. Não é o fundamental? Não é. Mas ele vai indo. O TikTok, não. Ele precisa de feed. Então, quanto mais a pessoa publica, mais ela tem a possibilidade de ir pro explorar, de chegar em mais pessoas e de viralizar, entendeu? Então, as pessoas falam que são escravas do Instagram, mas o TikTok escraviza muito mais. Se esse é o objetivo, né? Eu até assisti uma palestra de um rapaz explicando como que funciona os algoritmos. Os algoritmos do Instagram, por que precisa dessa maneira como a gente trabalha? Porque o Instagram, a gente produz conteúdo para nossa base e se furar a bolha, ele vai para outras pessoas. Já o TikTok, não. O algoritmo, ele não... Independente, não tem base. Ele não manda primeiro para... vamos supor, acabei de fazer um vídeo. O Instagram, ele manda primeiro para os seus seguidores, para aquelas pessoas que estão assistindo. Olha, um vídeo tá bom. Ele vai começando mandando para as outras pessoas, fazendo teste. Diferente lá do TikTok, que ele manda para uma quantidade de pessoas aleatórias, que gostam daquele conteúdo. Se as pessoas gostaram, ele vai mandando para outras pessoas. Necessariamente, a pessoa que você segue, muitas vezes ela nem recebe aquele vídeo. Exatamente. Porque o algoritmo é totalmente diferente Ele vai por interesse. interesse. Caramba. Diferente do Instagram, que é vai por relacionamento. relacionamento.
Excelente. E aí no Instagram, a bolha é estourada num formato diferente. No TikTok é manda, faz. Sim, a gente quanto mais você vai fazendo. espalha, vai vindo gente e assim Quanto mais a você vai gente fazendo, dissemina. né? E eu também não sou muito a favor desse negócio de viralizar, preciso fazer pra viralizar. Uhum. Isso, em algumas situações, é bem irrelevante, a não ser que você queira trabalhar com a internet. Sim. Né? Então, também precisa haver esse cuidado. Vou fazer no TikTok, vou virar escravo dele pra eu viralizar, mas vai viralizar por quê? Pra quê? Isso que você vai fazer ser com esse relevante público? pra Pois sua empresa, pro seu negócio? Ah, eu tenho um negócio online, eu tenho uma loja de semijoias que pode migrar pro e-commerce. Aí é legal. Mas a Dona Maria que vende um produto perecível, ela quer viralizar por quê? Não Sim. tem... Ah, e Bruna, eu sou a Dona Maria, eu vendo bom. um produto perecível, mas eu quero fazer daqui não sei quanto tempo um e-book. Vou aproveitar pra fazer um e-book. Aí tudo bem, mas entende que é uma escalada, né? Não é eu preciso estar na rede social pra ter 400 mil seguidores e viralizar, não. Porque se os 400 mil não estão comprando de você e o seu produto Sim. é físico, Sim. É verdade. é irrelevante. É irrelevante. Entendeu? Você precisa se preocupar em reter a sua audiência e vender pra quem tá ali. E, óbvio, chegar em novas pessoas pra que você tenha um público maior. Mas o relevante pra você é o que você tá vendendo, não quem tá te vendo. Sim. Entendeu? Porque o legal é o cifrão, não é Sim. o volume. Sim. Entendeu? É. As pessoas se confundem muito. Ah, preciso de seguidor. Pra quê? Uhum. Ah, porque eu quero chegar em 4 mil em tanto tempo. Pra quê? Que... Você precisa vender, amor. Bora vender. É verdade. Ô, Bruna, você também trabalha junto com o marketing da igreja com que você frequenta, não é? Ah, eu sou do Como- Vila News. Muito legal. Como que funciona o marketing? Porque você vem de empresas e tudo mais, agora vem para um marketing da igreja, um marketing gospel, vamos colocar assim. É, né? bem isso. Legal. Conta pra gente como que é isso. A nossa igreja é uma igreja muito jovem, né? É uma igreja batista renovada, né? Uma igreja com uma vertente muito jovem. E a gente entende que a rede social também é um meio de evangelização. E é o maior meio de evangelização em massa. Então, o Instagram da Batista da Vila e todas as coisas que são feitas nesse sentido de marketing são para atrair esse público. Por quê? Porque as pessoas que precisam vir, talvez, e serem resgatadas, estão nesse lugar de serem atraídas por esse tipo de coisa, entendeu? Então, é um braço da igreja extremamente importante. Muita gente fala que é futilidade, que não precisa, que isso e aquilo, mas eu discordo completamente, porque, inclusive, se você entrar hoje na nossa igreja, muita gente que tá lá dentro, convertida, sabe? Dentro de ministério, com família restaurada, veio por causa da rede social. E a rede social da nossa igreja fez um boom. Eu nem era dessa época, eu soube disso por meio das histórias que o pastor conta. Deu esse boom por causa da pandemia. Como que você fazia culto? Só online. E aí foi quando começou a crescer, entendeu? E assim, eu não sou parte do Ministério de Mídia enquanto inteligência. Gente, inclusive esse povo é muito inteligente, viu? A mídia da minha igreja é sensacional, em todos os sentidos. No sentido de designer gráfico, de captação e edição de vídeo, de ideia. E eles são fora da curva, assim. Eles são fantásticos, é realmente um dom que Deus entregou pra cada um que tá ali. Mas eu não sou a parte da inteligência. Entendeu? Eu sou a pessoa que fica lá por ser muito comunicativa, então meu rostinho aparece ali nos anúncios, que é a parte do culto que nós chamamos de Vila News, né? Que a gente recebe toda a programação da igreja, vem o comunicado pra gente, tem o grupinho do Vila News, vem o comunicado, esse mês a gente vai ter isso, isso e isso. Eu e meu parceiro Rogério vamos até a igreja, desenvolvemos o texto que a gente vai falar, sempre colocando a entonação certa para cada tipo de anúncio. Sim. E fazemos o Vila News acontecer. Quer dizer, a gente tá apresentando o Vila News, né? Porque quem faz acontecer legal. mesmo é a Ana, o Luiz e as pessoas que estão por trás dali, que um Que vídeo... legal. Se a gente só falasse bem e fosse um vídeo mal feito, também não ia ser Sim. muito legal, né? É o que a gente acabou de falar aí. Eles são muito bons no que eles fazem em reter atenção. Não sei se vocês já chegaram a ver, Sim. mas os vídeos de batismo da nossa igreja... Ah, eu já vi, já. Ai, São as gente. coisas mais lindas. Ixi. Não, não não tem vi, base, mas- não. Não tem base, não. Eles realmente são fantásticos e é um marketing completamente diferente, né? Sim. E não é à toa que os membros só crescem, né? Tipo, é uma igreja que tá revolucionando tudo lá, Bem né? grande, a igreja Na é bem cidade. grande. E assim, o marketing... Eu falo que é um marketing bem diferente por causa da delicadeza do assunto, né? Sim. Quando a gente fala de evangelismo para uma pessoa que está recém conhecendo Cristo, as coisas são feitas de uma maneira muito mais repleta de amor. Porque a gente entende também que a base do governo de Deus é a justiça, mas não é isso que a gente leva para essas pessoas Sim. que estão Sim. chegando, entendeu? E eles são muito bons nisso. Então, eles entenderam, né, como todo evangelista entendeu, que a gente precisa primeiro amar, sabe? E é isso que a igreja
demonstra. Tem a exortação do pastor? Tem a exortação do pastor como qualquer outra igreja. O povo vê lá aquele monte de parede preta, aquele monte de luz, tem um monte de gente que interpreta isso errado, mas isso é só uma das ferramentas que a nossa igreja usa para reter a atenção pro que é o principal, que é a palavra do Senhor. Sim. Entendeu? Então, eles colocam cada coisa no seu lugar certo, e o marketing da Batista da Vila é muito inteligente porque eles entendem a estratégia que eles precisam ter para captar almas, porque nada mais é do que uma grande rede de pesca, né? Sim. E eu tenho muito orgulho de falar deles, porque eles não trabalham como uma placa de igreja. Eles trabalham como pessoas que têm como seu principal foco o ID, né? ID por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Uau. Então, lá dentro tem muitas pessoas que se envolvem em projetos fora da igreja. Tem o Instituto da Vila, que é um instituto que cuida de pessoas carentes, que atua nas falhas de governo e leva a cesta básica, e paga medicamento, e paga consulta. Tem o Ministério de Evangelismo da igreja, que é o On Fire, que vai ministrar fora da igreja, né? Tem algumas células que fazem o trabalho de ministração em bairros carentes, que levam doce para as crianças e levam o evangelho para essas pessoas. Então, não é sobre a Batista da Vila, essa estratégia inteligentíssima que eles têm. É sobre Cristo. Sim. E sobre a palavra de Cristo ser espalhada. Eu realmente acho que eles são fantásticos, assim. Inclusive, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa família, graças a Deus. Ótimo. Uau. Uau, legal. Amorzinho, vamos caminhando pro final. Tem o quiz pra Ah, fazer verdade, com ela. verdade. E a hora passa rápido, né? Quando o Pois papo é bom. gente. Ai, gente, vamos lá. A gente sempre gosta de fazer um quiz aqui com o convidado. E aí você pode pensar... Eu vou te dar aqui o comando e você me fala O que vem na Ai, cabeça. que medo. o que vier na sua Gente, cabeça. minha cabeça não tem... Minha boca não tem filtro. Misericórdia. Vamos lá, Bruna. Um lugar. A minha casa. Uma comida. Sua comida preferida. Comida japonesa. I love. Ela já falou duas coisas igual você, que você falaria. A mesma coisa, se perguntasse pra Isa, um lugar, a casa, com certeza. Comida japonesa, com certeza. Meu Deus. Amo demais, gente. Ai, eu Amo também. demais. Aqui na Barra não tem uma boa assim. É. Não fala assim. Meu Deus, você corta essa pois é. parte, pelo amor de Deus. Não, já agora na cidade chegou um bom. É verdade, agora chegou um bom, só que é um pouquinho carinho, entendeu? Desse Mas jeito. é bom sim, é bom sim. É um sonho. Um sonho. Que o meu ministério seja cumprido. Uau. Não quero passar aqui em vão sem cumprir o que o senhor me chamou pra fazer. Hoje você já entende esse lugar que... Na verdade, Esse isso está em construção, né? Mas entendo sim. Entendo que não foi à toa que ele me deu o dom da comunicação e que eu preciso lapidar isso para que eu comunique mais sobre ele. Sim. Então, é algo que já está acontecendo e é no tempo dele também, mas eu preciso muito finalizar minha passagem por aqui, entendendo que eu cumpri o que o senhor me chamou para fazer, sabe? Então, meu maior sonho hoje é que o meu ministério seja cumprido, sem sombra de dúvida. E isso são muitos braços, né? É o meu ministério enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto Sim. serva, né? Enquanto membro de uma igreja. São muitas coisas. Eu quero dar check em todos os itens da lista. Uau. Ai, que lindo. Quando começar a dar check aí, a gente marca outro pra você vir falar. É sobre esses verdade, sonhos com sendo realizados certeza. aí. certeza. Um grande aprendizado. Que Cristo é o centro da minha vida. E que enquanto eu vivi sem reconhecer isso, eu só vaguei. Então, o maior aprendizado que eu tenho, sem dúvida, é que sem a dependência no Senhor eu não sou nada. Não existe Bruna, não existe sonho, não existe projeto. E absolutamente nada de frutífero que venha da Bruna vazia de Deus. Uau. Eu fico até sem palavras. Encerramos o nosso quiz. Se você quiser falar para aquela câmera ali alguma coisa para as pessoas que estão assistindo agora, uma frase que você levaria para essas pessoas. É uma mensagem. Vamos pensar isso. que esse episódio ele vai perdurar aí pra eternidade, sei lá, muitos séculos à frente. Então, vamos dividir entre as duas skins de Bruna, né? A skin de Bruna Sim, vai cristã lá. e a skin de Bruna marketing. Isso. Enquanto marketing, eu queria te dizer que você é o centro do seu negócio. Então, se você não encabeçar aquilo que é o seu sonho, se você não tomar as rédeas de um negócio que é você, quem vai fazer perpetuar, as coisas não vão fluir. Então, a partir de hoje, se enxergue como quem está à frente, como quem é responsável por fazer dar certo. Existe um livro muito bom do Paulo Vieira, que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro de bolso que eu recomendo todas as pessoas lerem, porque a gente entende que tudo que acontece de bom ou de mal na nossa vida é 100% responsabilidade nossa, inclusive o seu sucesso, que depende de fato de você. E enquanto cristã, eu queria dizer pra você que ainda não tá nesse lugar de filha, pra se dar a oportunidade de reconhecer a graça. Porque a graça de Deus é algo que
abrange todos aqueles lugares vazios que você tem na sua alma. Eu tenho certeza que quem tá no mundo hoje vive a vida ali, conforme acredita que é certo, mas no momento que deita na sua cama, abre a cabeça para pensar e entende a quantidade de lacunas, de vazios que existe. Todos esses espaços têm o tamanho exato da graça de Cristo. Então, como Cristo é um cavalheiro, ele jamais vai invadir a sua vida sem que você dê a oportunidade. Se dê essa oportunidade de desfrutar daquilo de mais lindo que Deus te entregou, que é a presença dele na sua vida, definitivamente. Os seus dias e as suas ações e as coisas que você vai colher e frutificar, que é a parte mais importante, a partir de então, serão completamente diferentes do que do cenário que você vive agora. Uau. Caramba. Deus deu o dom da comunicação mesmo pra essa mulher. Eu mesmo, né? Você viu? Tá Amém, pregando pra Jesus. nós aqui, ó. Amém, Jesus, que isso chegue nas pessoas que precisam Se as ouvir. pessoas quiserem te encontrar, onde que elas te encontram? Se você tem Instagram, qual que é o seu arroba? Arroba Bruna Guisi, G-H-I-S-I. A gente vai colocar aqui embaixo. Exatamente. Lá na bio também tem o meu telefone de contato, o link para vocês clicarem. E eu estou à disposição. Hoje a agenda é bem fechada, graças a Deus. Mas eu presto consultoria, assessoria no sentido de marketing, né? Principalmente para pequenos empreendedores. Porque qual que é a dificuldade hoje? Marketing não é uma coisa barata. A gente entende que para quem está começando, é um investimento muito alto e muitas pessoas não têm esse caixa. Então, em ramos que é possível, eu oriento a profissional a fazer o melhor que ela pode dentro das possibilidades que ela tem. Sim. Aí não demanda do meu tempo de agenda, enquanto gestora daquilo tudo, e a pessoa vai bem orientada. Entendeu? Pra começar a produzir, porque se você erra no começo, é um problema pra você consertar depois. Com certeza. Então, ela já começa entendendo que é uma rede social bem estruturada, quais são os links que ela precisa ter, pra que a bio dela serve, o que ela coloca em destaque, quais são os stories que são frutíferos, entendeu? E o tipo de conteúdo que as pessoas gostam de ver. Eu dou toda essa orientação, explico o básico, né, sobre... Porque eu também não sou expert nisso em relação à edição, os programas ali que ela pode usar, que serão aliados dela nessa fase, e ela vai, até o dia que ela possa, abrir mão desse lugar para ela dedicar o tempo e energia dela em outros projetos e contratar uma pessoa para fazer essa parte do marketing. Mas ela tá amparada até o momento que ela consiga fazer isso, entendeu? Como gestora mesmo, aí é uma agenda bem... É só se alguém sair, tá amarrado, porque eu amo todos os meus clientes. Que ótimo. E foi isso, né? Que episódio gostoso. Que Eu bom, quero gente. agradecer, em nome do nosso Ponto Podcast, a sua presença. Muito feliz por estar aqui. Foi uma honra te receber aqui. A sua história, ela é muito bonita, né? Obrigada. E eu quero conhecer mais a fundo dela depois. Você é uma pessoa que realmente tem luz, Amém. emana luz Ai, de que melhor Cristo elogio mesmo. possível. Então, que você consiga dar um check em todas as coisas que você se propor a fazer, que Deus realize os seus sonhos e você continue sendo luz por onde você Amém. passar. Eu Muito falo obrigada mesmo. por onde eu for, que a presença dele me acompanhe, né? E se a presença dele nos acompanha, não tem como a gente não emanar essa luz. É isso. É toda dele, né? É isso. Toda dele. E para você que assistiu até aqui, deixa aí embaixo nos comentários o que mais te impactou. Porque, assim, eu vou sair renovada daqui, confesso com para certeza. vocês. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Finalize para nós, por favor. Clique no botão de curtir aqui. Lá no nosso Instagram também, nosso.podcast, tem um link aqui embaixo também para ver os nossos cortes por lá, tá? E é isso, meu amor. Muito obrigado por você também estar aqui. Muito obrigado, Obrigada, meu Bruna. Eu quem agradeço, muito obrigado. gente. Vocês são fantásticos. Obrigada, Como? marido. Daniel. Daniel, muito obrigado. Marido da Bruna. Por O estar cargo mais aqui. importante que ele tem. Exatamente. Isso. E nesse clima legal, a gente encerra o nosso podcast. Sejam agraciados com todo esse amor que a Bruna passou de Jesus Cristo no seu coração também. Amém. Um É beijo isso pra aí. vocês e Um abraço. tchau, tchau. gente. Tchau.